Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo na madrugada. Hoje tem mais um episódio do nosso podcast, do Pra Elas Pode. Já para não esquecer, já vou deixar os recadinhos. A gente precisa, pessoal, que vocês criem engajamento aqui no nosso canal, né? Que vocês nos sigam nas redes sociais, que vocês comentem, que passem e compartilhem para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que vocês gostam, né? Que aqui o conteúdo é de responsa. Hoje os nossos looks, né, Lélia? Lélia vai dizer de quem que está patrocinando nossos looks hoje. Então, gente, tudo bom? Como é que estão? A gente, em primeiro lugar, nós estamos muito felizes com os nossos seguidores, com as visualizações que estão sendo assim, cada dia está ganhando mais corpo. E isso é muito legal, porque o que a gente quer é que a nossa ideia, que a nossa conversa chegue realmente e faça mexer lá dentro, uma diferençazinha na vida de vocês. E hoje a gente está com umas roupas assim muito bonitas, patrocinadas pela Fascínio, da Patrícia. Paty, obrigada pela oportunidade de estar mostrando a coleção nova aí de inverno, né? E a gente tá linda, simplesmente assim, né? Porque para elas difícil escolher, né? Foi difícil de escolher. Passou a tarde Como nós ainda estamos assim novatas, a gente devia ter feito a filmagem da escolha dos looks, né? Só que tudo é novidade para nós. O problema é querer ficar com a roupa depois. Mas a nossa convidada vai ensinar a gente a não cair nisso. Então, hoje a gente aqui nesse nosso cenário, né, tão bonito, desenvolvido especialmente para o nosso projeto, para o Pra Elas Pode, mais uma vez agradecendo a Dinobre. E a gente está com uma convidada super especial. Todo episódio a gente diz isso, mas é porque cada dia é uma coisa maravilhosa, assim, de estar escutando histórias novas, de mulheres surpreendentes, que transformaram e transformam a vida de pessoas. E hoje a gente está com uma convidada, que o nome dela é belíssimo, Carlota Regina do Nascimento de Pietro, a nossa conhecida aqui, Carlota. Carlota, seja muito, muito bem-vinda no Pra Elas Pode. Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que máximo, que delícia estar aqui com vocês. Eu adorei o convite. Acho que vocês são muito inovadoras. Esse Pra Ela Pode. Eu já adorei, porque a gente pode tudo, né? Isso. Então, eu achei sensacional. Desejo aí que vocês cresçam muito, que as pessoas não deixem realmente de compartilhar, né? Porque são histórias, são mulheres, e a gente se identifica muito com essas mulheres, né? Sim. Provavelmente todas as mulheres que vocês trouxeram. É um prazer muito grande estar com vocês e com o pessoal que segue vocês também. Muito obrigada. Então, vamos conversar, vamos trocar ideias e vamos conhecer um pouquinho de quem é a Carlota. Carlota vem da onde, Carlota? Conta aí pra nós. Mas olha só, hoje eu estou em Blumenau, moro em Blumenau já há quase 15 anos, mas eu sou lagunense e morei por quase 20 anos em Curitibanos, no oeste catarinense. Lá que eu conheci meu marido, casei, né? Nome do maridão aí? José Carlos de Almeida. José, um abraço. Um abraço pro José. Companheiro tá no aniversário essa semana, tá em aniversário essa semana, parabéns. Por isso que eu tive que mudar a data do nosso verdade. podcast. É taurino, que nem eu? Taurino, isso. Gente boa. Gente boa, é isso mesmo. Então, assim, conheci o José Carlos, era para estar retornando para Laguna naquele mesmo ano, em 85. E eu acabei ficando em Curitibanos, aí fiquei por esse tempo todo. Depois resolvi vir para Blumenau. Eu estava comentando esses dias que eu vim a Blumenau com 40 anos quase. Então, assim, quando a vida estava totalmente, todo em dia, tudo organizado, tudo perfeito, eu resolvi mudar tudo de novo, né? Eu adoro desafios e vim para Blumenau. A gente tem que estar aberto a isso, né? Sim, porque às vezes pode se perder uma oportunidade, né? Porque a gente não quer sair da zona do conforto, né? Carlota, inicialmente, então, a tua carreira, hoje a Carlota trabalha com moda, né? Sim. Com produções, já vamos com descobrir todo tudo. Esse universo, né? Com esse universo que mostra muito mais coisas do que a gente vê, né? Do que a gente imagina, trabalha né? Do que a gente imagina. Atrás dos bastidores, ele é bem... Mas antes dessa também, Carlota aí, mais empreendedora, a Carlota era o quê? Pedagoga. É a minha faculdade de formação, né? Fui professora por quase 20 anos, trabalhando com a educação infantil, que era o meu sonho, sempre adorei estar diretamente na sala de aula. Não fiquei todo esse período em sala de aula, mas fui diretora de escola, secretária de escola, mas trabalhei muito em sala de aula. Tenho uma pós-graduação em psicopedagogia,
Aí, assim, dentro da psicologia, que era uma coisa que eu sempre tive uma paixão, e aí me aperfeiçoei. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Em didática também, porque eu queria aprender realmente como a forma de que as pessoas pudessem aprender realmente, Ensinar, né? né? Ensinar melhor. Então, a didática, ela vem nos trazer todo esse conhecimento. E aí, depois fiz um MBA em negócios de moda, isso já depois dos 40, né? E agora estou pensando em fazer uma outra pós-graduação. Então, eu acho que mais a formação inicial, né, professora. Eu acho que a formação de pedagoga, assim, serve para tanta coisa. Tudo na vida. Porque é para lidar com o ser humano, né? Sim. Às vezes as pessoas pensam, né? Vai fazer uma faculdade de pedagogia. Hoje, mas vai ser professora. Nossa, hoje tu pode fazer N outras. Sim. Aproveitar N outras profissões, né? Tem tantos caminhos, né? Nossa, muito, muito. Todas as profissões acho que hoje hoje levam tá- a muitos outros caminhos. Basta você saber desenvolver isso. A medicina começou mais rápido que a gente, né? Que foi compartimentando o ser humano, né? Pé, joelho, né? E eu acho que as outras vieram nesse caminho também. O direito hoje também é bem amplo, assim. A gente também consegue mudar a tua carreira, às vezes, né? Fazer outra coisa. Cansei desse direito, vou trabalhar com outro. Eu acho que tudo é... Tá tudo É muito interligado. cíclico e interligado, mas eu isso, acho que isso é uma necessidade, né? Sim, da Eu gente acho do mesmo, ser né? humano. Eu acho que a mulher também tem muito Tem. isso, né? Nós somos, nós estávamos conversando antes, né? Sim. Que a gente é o sexo frágil, mas que de frágil a gente não tem nada. Sim. A gente veio desbravando aí o mundo, né? E fazendo muitas coisas. Há muitos anos atrás, eu fico pensando, assim, coisas que eu fazia há 30 anos atrás. Falei, meu Deus do céu, né? Como a gente tinha coragem para tanto, né? Quando as pessoas julgavam muito, que Isso. tudo era muito difícil. Sim. Então, assim, eu passei por isso, mas quem trabalha com moda já tá, mesmo eu sendo professora e trabalhando na área, eu já trabalhava paralelamente com moda. Mas por que moda? Tu já gostava disso? Eu O acho, que na realidade, vem muito da minha mãe, né? Minha mãe era costureira e trabalhava com alta costura. Então, tinha um feeling. Minha mãe nunca estudou nada, minha mãe estudou até a 4ª série primária. Dom, mas né? era um dom, assim, excepcional, né? E era a minha grande inspiração. Então, assim, aprendi tudo, aprendi a gostar de moda de uma outra forma, né? Não essa moda que a O grande começo massa, ali que a, que pegou, né? que a grande massa consome. Sim. Se todo mundo tá usando branco, para mim eu posso usar o vermelho, que eu tô muito bem, isso não me incomoda. A tendência ela é bacana, ok, eu trabalho com isso, perfeito, Sim. mas se eu não quero usar o vermelho, eu vou usar o preto. E tá Isso. tudo certo. E eu acho que isso veio muito da minha mãe também. Eu lembro que, claro, meu pai era funcionário público, minha mãe costureira, né? Nós éramos em 3 irmãos, né? Filhos. Sim. Então, assim, difícil para estudar, para tudo. Sim. Então, minha mãe comprava os tecidos para fazer as nossas roupas em loja de sofá. Sim. Sabe os tecidos que se fazia Sim, antigamente de sim. sofá? Porque tinha uma metragem muito maior e os tecidos eram super diferentes e eram mais baratos. Então, tipo assim, tudo, né? tudo que a gente usa, corino, é. aqueles gobelém, lembra daqueles gobelém, estampados? Eu lembro que eu fui num casamento com um vestido de gobelém, que foi a sensação do casamento. Sim. O vestido não tinha saído, sei lá, R$50, assim, Sim. né? Hoje, analisando. Sim. Sim. Então, acho que esse gosto pela moda vem muito disso. A minha mãe sempre foi muito primorosa em tudo que fazia. Criativa também. Nossa, super criativa. Criava coisas assim. Mas ela meio que me colocava num padrão, assim. Ela gostava muito do clássico. E eu não sou nada clássica. Eu sou extremamente criativa, o meu estilo. Sim. E aí, durante todo o tempo que ela costurava, eu dizia, ai, mãe, eu queria que tu fizesse uma roupa assim. Não. Eu faço, mas assim, assim, assim. Era tudo Tinha dentro que do que ela... seguir Tinha que seguir a cartilha dela. dela. E aí, acabei assim, mas devagarinho eu compreendia, tentava entender o lado dela também. Filha, mas isso vai ficar melhor pro teu estilo de corpo, pra tua personalidade. Pra Então, às vezes a idade da gente. às vezes a idade, que a gente não tem esse conhecimento, né? Não. Então ela foi me educando assim e pra mim tava tudo certo, porque eu sempre fui apaixonada pela minha mãe, nunca tive problema. Tipo assim, porque minha mãe me impôs isso. Aí sabe aquela coisa que as pessoas que era o têm, melhor né? pra ti, né? Eu tinha tranquilidade quanto a isso. Não existia uma rivalidade entre nós duas. Então, eu sempre acatava o que ela tinha de entendimento, o que ela tinha de experiência na moda para me passar. No tempo que só se viam as coisas na revista, Sim, né? Sim. Ai, coisa boa. Que era tudo copiadinho dos moldes da Sim. revista. E ela sempre inventava uma coisa diferente. Ela Minha não mãe também seguia fazia totalmente isso. o molde. Ela era incrível, incrível. Ô, Carlota, e escutando tu falar assim sobre a costura, sobre a moda, né? Sobre o vestir, tem tudo assim que a ver com a análise da pessoa, né? Porque quando tu vai vestir uma pessoa, né? Vamos tudo. supor a tua mãe, né? Que
vinha lá de ser uma costureira de alta costura e tudo mais, mas ela fazia leitura ou transmitia o que aquela pessoa era, né? Personalidade, Sim. né? Que é muito mais do que essa coisa de massa, né? Com certeza. E aí, o que nós que trabalhamos com moda, a gente tem essa coisa, as pessoas às vezes olhar pra gente e a gente tá sempre meio diferente dos outros, né? Ai, por quê? Porque primeiro que a gente tem personalidade, a gente não se incomoda, quando você chega num certo patamar... Segurar o look, né? Justamente. Quando você tá num certo patamar da moda, que você já estudou tudo, você já aprendeu que você tem um estilo e que você precisa respeitar isso. Sim. Por mais que eu queira, tem determinados looks que não vai ficar legal em mim. Nem pro meu biotipo, nem pro estilo de corpo, nem pra minha idade. E não que assim, porque tu tá numa certa idade, tu não pode mais usar isso. Pelo contrário, pode tudo, né? Pode tudo. E eu curto tudo isso, eu me visto de uma forma bem descolada, mais jovial, não tenho nenhum problema com isso. Mas tem determinadas coisas que vão valorizar meu corpo, né? Vão valorizar o meu estado de espírito naquele momento. Sim. Às vezes você assim, a imagem que tu quer passar para outra pessoa. Nossa, isso é fundamental. Isso. A imagem como profissional, se você vai numa reunião profissional. A imagem, se você vai em qualquer tipo de evento, com qual objetivo você vai. Depende do lugar que tu vai, né? Totalmente, as pessoas. Porque, o evento que tu vai participar. Sem dúvida. Então, assim, hoje a moda, ela não tá ligada só a uma tendência, né? E essa história da massa, de seguir a massa... Eu nunca tive essa... Isso é uma coisa que já é nato, né? Não é uma coisa que você... Às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, tu veste umas coisas tão diferentes. Meu Deus, da onde que tu vestiu esse vestido ou essa blusa? Eu falei, é que pra mim, se a blusa não tiver alguma coisa... Sabe, um diferencial, ela já não me chama atenção, né? Eu tava comentando com o Jordan antes de vir pra cá, né? Vou selecionar um look rapidinho, mas assim, a minha vida tá uma loucura essas últimas semanas. Eu separei o terninho pra trazer. Tá lindo. Aí eu falei, vou levar. E esse terno é um terno masculino, porque eu gostei muito da cor, comprei que era masculino, não tinha problema. Eu compro também na sessão masculina também. Adoro, compro muito, né? E aí eu falei, tá se usando muito gravata, né? Gravata mais compridinha. Eu falei, mas gravata compridinha. Eu falei, mas olha, essa aqui é tão linda, borboletinha. Não estão usando borboletinha, mas eu adorei. Vai ficar tão bem nesse look, né? E aí eu peguei a gravatinha. Vai conversar com o look, vai conversar. Aí coloquei um coturno que não tem nada a ver pra desconstruir essa seriedade da alfaiataria, né? Sim. Deixei também as mangas assim. Então, o detalhe da moda é isso, é você impregnar um pouco da tua essência, né? Você não precisa seguir o que a grande massa está vestindo. Você pode ter essa liberdade, né? Mas para isso você tem que ter uma certa segurança para fazer. E se conhecer, né? E se aceitar, né? A moda é muito cíclica, né? Porque eu me lembro que a minha mãe esses dias falou, meu Deus, se eu soubesse que aquelas minhas blusas de lamê ficar na moda, eu tinha guardado pra ti, porque na verdade a moda também, ela tem um lado comercial, né, Carlota? Sim, total, porque, né? Por que eu vou fazer uma calça wide leg ou fazer novamente uma skinny? Eu tenho que fazer tu comprar outra que tu não tenhas no guarda-roupa, né? Porque a skinny tu já tem, né? Sem dúvida. Aí vão fazer outro modelo para te comprar outro modelo. O objetivo, senão pra você vai girar o dinheiro. Porque senão você vai ficar sempre com as mesmas peças, isso, né? E é claro que agora nós já estamos chegando num ponto que tá tudo junto, né? Aí você tem assim, ó, mesmo que você queira comprar muito, a gente também já tem uma consciência diferente, né? Por isso tá tão forte também o minimalismo, as pessoas buscando peças mais atemporais. Os brechós entrando aí, a economia, a moda circular. A reutilização, né? Reutilização. Tudo isso por quê? Porque as pessoas também, assim, chega num ponto, às vezes, tu olha, por exemplo, no teu closet, né? A gente se depara com isso muitas vezes. Você tem muita coisa e parece que não tem nada. Mas porque as peças não se conversam, né? Porque elas são todas de estampas muito diferentes, aí você não consegue linkar uma peça com a outra. E isso que hoje a gente já faz mistura de estampas, né? Que a moda já tá bem mais democrática. Sim, usar brilho de dia. Totalmente. Tudo que a brilho, gente não couro podia, junto, né? Transparência junto. Nossa, mistura de texturas, né? Tudo isso tá muito em alta. Então, mas a gente assim, já tá optando por peças que você possa usar, que você possa aproveitar ela com outras peças. E aí entra muito uma questão de consciência mesmo, né? Nós aí falávamos... Tem que trabalhar isso também, né? Totalmente, totalmente. Nós conversávamos ainda há um tempo atrás em reuniões, né? Criando projetos e tudo mais, e aí a gente analisando esses projetos, e aí falando muito dessa questão, né? Nós trabalhamos com moda, e às vezes é um pouco, como é que eu vou dizer para vocês, ambíguo o sentimento que a gente tem. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer com que as pessoas que nos veem
bem e que estão no nosso trabalho comprem mais, Sim. nós temos uma consciência de comprar menos, né? De não precisar gastar tanto. E não é o Sim. gastar dinheiro. Não. É justamente assim, essa peça ela vai durar quantos anos? Quanto tempo Isso. ela vai ficar no planeta? De que forma que ela vai ser reutilizada, né? Toda essa consciência extremamente ambiental. E sustentável, né? Sustentável. Então, a gente precisa ter uma avaliação muito maior. Então, quando você está tantos anos trabalhando com moda, já são quase 30 anos, né? Então, você vai passando por fases e essas fases, elas vão se transformando. E junto com essas fases como profissional, você também vai se transformando como ser humano. Sim. Principalmente se você já é um ser humano que já para pensar um pouco mais na tua essência, que cuida mais da tua espiritualidade, que é uma coisa que eu já trabalho há muitos anos. E tá além da casca, né? Muito além da roupa que você está vestindo, se né? a moda é uma ferramenta de transformação, né? Ela precisa estar aí com essa nova... E tudo com essa nova roupagem, né? É. E tu sabe que quando eu sou convidada para fazer palestras em universidades, já em pós-graduações e tudo mais, eu gosto muito de chamar atenção para isso, de sempre deixar muito claro, e eu sempre peço para as meninas com quem, vocês querem que eu faça uma palestra sobre o quê? Sobre isso. Mas eu posso complementar, dar uma pitadinha da Carlota de Pietro de verdade, do que eu sou como ser humano, né? Atenta a esses detalhes, porque eu acho que é para isso que vai valer a pena eu vir dar uma palestra. Não me vale mais a pena eu vir simplesmente contar a minha história se eu não falar um pouco mais sobre isso. Porque isso é a minha essência, não tem como separar, né? É muito mais a minha verdade. E depois também, com esses anos todos de aperfeiçoamento, de muitos cursos e tudo mais, a gente vai buscando uma forma de alinhar essa questão profissional com a tua questão espiritual. O porquê que tu estás aqui, qual é o teu real objetivo, qual é a tua missão, qual é realmente o teu propósito, né? Então, assim, a gente sabe que a gente não está aqui nesse planetinha lindo, maravilhoso, só a passeio, eu sempre falo, né? Só para se divertir, curtir a vida e tudo mais. A gente está para aprender, para evoluir, principal, e para ajudar as pessoas que estão à nossa volta também a evoluir junto, né? Porque elas nos servem de também, digamos assim, de aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida serve de aprendizado, né? Porque a moda faz muito esse caminho, né, Carlota? Eles lançam nas grandes grifes, né, nas semanas de moda, aquilo que o comércio depois vai começar a vender de uma certa maneira para a grande massa, né? E de uma maneira mais simples, né? Mas é uma ideia, né? Eu acho que eles lançam uma tendência, uma ideia, e aquilo vai se transformando ao ponto de chegar na rua e as pessoas realmente vestirem, né? Né? Na realidade, assim, hoje, eu sempre falo assim, a moda antes, a moda hoje, né? Há uns anos atrás, alguns anos atrás, a moda ela era muito ditada pelos estilistas. Aí nós temos, por exemplo, grandes empresas que fazem todo um trabalho de, né? De pesquisa, de tudo, né? Mas antes era muito ditada pelos estilistas. Hoje a moda ela vem muito mais da rua, de forma bem assim simples para explicar, né? Hoje, então, em vez da moda vir diretamente ditada por algumas pessoas, ela vem por tribos, a gente fala, né? Porque assim tem pessoas que buscam determinadas peças para se vestir pela necessidade. Eu lembro que numa das minhas primeiras viagens a Nova York, que foi uma das principais cidades de moda que eu gostaria de conhecer, isso há muitos anos atrás, eu comecei a perceber assim que eles usavam as golas de lã de uma forma muito diferente, né? E quando eu vi aqui em fotos e tudo mais, eu falei, ai, que legal essa gola, né? Que bacana. E eu acabei mandando fazer umas golas, porque eu não encontrava isso no Brasil, para poder... golas avulsas que a gente tem agora. Isso, as avulsas, para poder fazer as produções, porque eu achava muito bacana. Quando eu fui para lá, eu fui entender que essas golas realmente existiam e elas eram muitas voltas, porque é muito frio, eles tinham que cobrir até tudo. aqui. Então eles enrolavam aquilo tudo na cabeça, aqui no pescoço, para tapar nariz, boca e tudo, entende? Tinha uma função, né? Não funcional, não era só estético, né? Então, fora isso, muitas outras peças, né? Que você vê. Então, é muito mais, vem da rua a história pela necessidade, pela funcionalidade, né? E às vezes por pessoas específicas, né? Que lá resolveram vestir uma blusa tal, com uma calça tal, e ficou maravilhoso. E aquilo virou uma tendência. Geradores de conteúdo, né? Sim, e aí hoje a gente tem as influencers, né? E aqueles que, assim, e os grandes criadores, porque por trás de muitas marcas existem pessoas, né? E essas pessoas, né, são pessoas muito criativas. E elas colocam muito a essência delas. Algumas, claro, às vezes um pouco, digamos assim, revolucionárias, às vezes um pouco, né, saindo um pouco do trivial, né? E da caixinha, às vezes querendo impactar mesmo com esse objetivo, né? Aí a gente teria esse que... assunto, né? Conteúdo para, vários podcasts, né?
Mas, assim, independente disso, de tudo isso, né, existe muito o outro lado, porque às vezes você pode lançar uma peça que nunca vai acontecer. Como por exemplo, a Pantone, que todos os anos Sim, lança a cor, é. né, tendência do ano. Muitas vezes eles lançam uma cor que não é a cor que vai ser a que mais vai ser usada, né? Sim. Aí, por vários outros fatores, outras cores acabam influenciando o consumidor e ele acaba usando muito mais Sim. e automaticamente ela vira Vira a cor do ano. Aham. Né? Eu lembro que há uns anos atrás, a minha mãe sempre gostou muito de lilás. E eu não gostava de lilás. Eu sempre achava que parecia uma cor meio de morto, assim, sabe? Não tem cor de nada, né? Não, pra mim nunca foi uma cor que eu gostei. Desbotada. Desbotada, Rosto sem graça. desbotado. E eu acho que talvez, porque na época que eu ia pra velórios, eu via muito, tudo Isso, era muito lilazinho. Eu acho que por isso que lembrava muito uma cor assim, né? Aham. E aí, durante muitos anos, eu vi que a Pantone tentou lançar o roxo, lavanda. É. Agora que entrou mais, mas assim, sempre com uma cor mais forte. Forte, O púrpura, né? o roxo mais, aquele roxo mais vibrante, né? Uhum. Então, assim, às vezes eles tentam muito lançar alguma coisa E que não não pega, né? vira. Não pega, né? É muito que realmente as pessoas acabam absorvendo, gostando. E agora, muito o que as influencers gostam, né? Sim. Aí a grande massa Vai segue, seguindo, arrisca, isso né? Eu tava vendo que eu sigo bastante coisas de moda, eu gosto bastante, né? Então eu sigo bastante stylists e então o que usar, como usar, que às vezes tu quer ter, às vezes não combina pra ti. Sim. É isso, né? Sim. Então nem tudo que tá ali vai servir pra ti, mas é o que tá pegando agora, é isso aqui que vão usar, é isso aqui. E tu vai ver se pra ti vai, se não vai. E ela tava dizendo que agora a moda é ela fala inglês, né? Daí eu não. Né? Que é o rico sem parecer rico, né? Porque antes todo mundo usava aquele G de cabo a rabo, a blusa toda da Gucci, né? Agora não. Tu sabe que é rico, porque a pessoa tá Totalmente né, clean, com aquela blusinha que tu sabe que é cara. clean. Logomania não existe mais pra eles. Não, o cabelo impecável, é só um brinquinho aqui. Tudo bem muito minimalista. bem minimalista. Mais rica. E detalhe, com grandes marcas que a Isso. gente nem conhece. Né? A lista de marcas Mas tu não que sabe a roupa que ela atendem... tá usando, não tem um símbolo, não tem nada. Não, nada. Que atendem a essa grande, essa pequena, É. essa minoria, são marcas que a gente tem uma lista de marcas que, assim, se tu falar, ninguém nunca ouviu Ninguém falar, sabe, não sabe, porque não são, essas marcas não fazem Não são nem tão- questão De de ser estar, tão popular. não, Nunca não são gostei de popular. nada com logo, tá? Quando não saiu, são. teve acho que foi ano passado, saiu, né? Tudo com logo, né? Era de cabo a rabo. Uniforme, aquele jogador de futebol que tem essa mania, eles ficam Sim. ricos, começam a comprar essas coisas com G. Eu não. Ô, Carlota, e a Que é uma moda? coisa muito particular, né? A moda também tem muito a ver com a cultura, É. né? E como que tu vê assim no Brasil, né? Que nós temos tantas culturas diferentes, climas diferentes. Eu acho que o Brasil, ele é um país riquíssimo, né? A nossa cultura, em todos os sentidos. E a gente não aproveita tanto isso. As nossas marcas brasileiras, elas não são evidenciadas como deveriam. Sim. Né? Eu vejo que nós somos uma cópia do que Sim. acontece fora do Isso Brasil. mesmo. Né? Mas aí é falta realmente de cultura. É uma Sim, questão cultural. Nós Educacional também, não valoriza, aprendemos a valorizar aquilo que a gente tem. Isso. Nós estávamos conversando ainda sobre São Paulo Fashion Week, eu e o Jordan, né, essas semanas atrás, de ver as marcas para participar do São Paulo Fashion Week. Ai, vamos lá, vamos, não vamos? Quais marcas? Então, como tem várias marcas novas, né, de brasileiros Despontando, né? despontando, já estão há alguns anos no mercado, Mas só aí- agora Aham. estão aparecendo um pouco mais. E essas marcas são pouco conhecidas. Se você fala, são marcas que quase a grande maioria das pessoas não conhece. Justamente por quê? Porque a gente não teve essa questão cultural de valorizar o que é nosso. Né? E os São nossos poucas as produtos, né, são tão ricos, né? Totalmente, né? Olha, quando a gente vê, por exemplo, o Nordeste, Sim. né, que tem uma cultura riquíssima. Rendas. Né? e- Rendas. É, O próprio Santa Catarina, Sim, né? Em Floripa, a gente tem aquelas rendeiras que fazem aquelas bilro, rendas né? de bilro, aquela coisa maravilhosa. Sim, aqueles vestidos lindos. Lindos. Né? Aham. Então, assim, são tantas oportunidades e tanta coisa maravilhosa que existe no Brasil, só falta realmente, assim, essa questão cultural. E aí, isso vem, além de vir de berço, também vem com a questão educacional. É, educação. Que, infelizmente, a gente não tem. Mas tem né? esse
pergunta de quem é leiga. Aham. Eu não sei nada de moda. Eu sei, eu gosto. Esses nossos produtos, assim, fora do Brasil, tem espaço? Claro que tem. Nós estamos com algumas marcas bem bacanas que despontaram hoje já no mercado internacional e que estão acontecendo. Marcas que estão até sendo copiadas, entende? Que legal. Justamente por quê? Porque as pessoas começam a ver, até você chegar lá, né? Porque veja assim, a marca, para ela conseguir sair daqui e apresentar uma coleção Sim, fora do Brasil, você tem que ter uma estrutura financeira para poder bancar isso. Né? Mas quando você tem e você apresenta, é um sucesso total. Como aqui Brusque e Blumenau tem marcas boas, eu digo assim, né? Eu não sou patrocinada, tá, gente? Mas eu vou falar algumas marcas, né? Tipo o Ezen, né? Sim. Tem a Marina e Gabriela, né? Aham. Que eu sigo e gosto, né? Uma maravilha. Nossa, as meninas super criativas, claro, né? é tudo diferente, é uma coisa Nossa, que tem eu uma teria- identidade, né? Eu Isso teria, assim, milhões. Eu geralmente eu não costumo evidenciar muito, falar muito de marcas, porque a gente trabalha Sim. com muitas delas, né? Aham. Então, assim, mas são N marcas, Aham. né? De super criativas, marcas super bacanas, mas Bem também feitas, bem feitas. bonitas, Nossa, uma Não modelagem. é cópia de nada, é uma coisa bem... Sim, Tu olha e tu fiel, sabe que é né? delas. Justamente. Tu já, identidade. E DNA, né? Tá escrito, né? Tu isso, já olha, tu já vê que a marca, é essa marca, é aquela marca, né? É. Como a gente vê até hoje, nós estávamos falando também hoje sobre buscando algumas peças para um desfile que a gente vai ter Sim. segunda-feira. E aí o tweed agora tá muito em alta, Sim. né? E eu falando, meu Deus, há quantos anos a Chanel lançou o tecido com os casaquetinhos, depois sim. os blazers e tudo mais. Então, o quanto isso vem sendo repaginado, Sim. né? Entra de uma O forma mais... xadrez, quantas possibilidades, Meu Deus, né? todas as possibilidades, né? Aí ele entra dentro lindo. de uma forma... E o xadrez tem, além de ser, tem o xadrez, vários tipos O de xadrez. Piagebu, tem tudo, né? Sim, tem vários tipos. Então, assim, às vezes a pessoa acha, falou em xadrez, é um xadrez só, é um estilo só. não. Eu tô só dentro desse perfil. Não. Então, assim, a moda, quando você estuda ela um pouco mais, ela te dá uma amplitude de entendimento, né? Expande, né? Expande a tua consciência, né? Sim. E talvez por isso que a gente que trabalha com moda tem essa facilidade de misturar as coisas e não se importar muito. Às vezes, assim, né? Eu tava vendo esses dias também, ouvindo uma influencer, e aí ela falava sobre algumas peças de moda, e aí o que ela achava brega, que ela achava cafona, né? E dentre essas peças muito bacanas, que pra mim não tem nada de cafona Sim. e não é nada de brega. Como é perigoso, né? Você fazer esse tipo de taxar, comentário, né? taxar. É que pra ti é assim, mas pra outra pessoa não, Não é, claro. É gosto, né? E aí é uma questão de personalidade. É uma isso. questão assim. Então é claro que nós também tem coisas que a gente não acha bacana, tem coisas que a gente não usaria, Sim. tem coisas que a gente não gosta, mas a gente hoje eu acho assim, tu não pode hoje E a dizer falta de respeito que também, isso porque é tão complicado, né? É mexer com o negócio de alguém, com né? certeza. Isso. E tu não pode dizer assim, ó, Tu hoje não vai ganhar nada com isso, né, jamais Carlota? usaria isso, Não, né? De maneira nenhuma. Você veja bem, quando a gente Quantos eu calei minha boca? há uns anos atrás a gente dizia, né? Não vou usar de maneira nenhuma. Ó, por exemplo, agora voltou, por exemplo, a cintura mais baixa. Bota branca. Ninguém ia. Bota branca. Meu Deus do céu, sapato branco. Roupa de Então, médico, sapato de médico, né? meu Deus do Pé céu. engessado. Eu lembro que há muito tempo atrás, quando Né? eu botava um sapato branco, outra coisa, eu tenho muito mania, assim, de usar calça. Se eu tô usando, às vezes eu boto uma perna só dentro da bota, às vezes eu ando com o zíper aberto. Aí, às vezes as pessoas que perto de mim dizem, Carlota, Tá aberto. o zíper da tua bota tá aberto. Aí eu falo assim, é proposital. A ideia é essa. Há muitos anos atrás, as primeiras vezes que eu fui a Nova York, eu voltei para minha cidade e fui fazer um evento. E aí eu tava com um vestido bem bacana, de quase assim, um vestido mais social. E aí lá já tava usando tênis. E aí eu comprei um tênisinho e tava usando com tênis. Foi a sensação, falando mal, que Sim, eu sim. estava com uma roupa daquela Como de é que ela tênis. botou uma alfaiataria Como é que ela com teve tênis? coragem de colocar um tênis, né? Herege. Então são essas coisas que às vezes, e a gente também tem muito isso, como a gente já estuda as próximas coleções muito à frente, então assim, às vezes tá todo mundo usando vermelho, a gente já tá no amarelo, às vezes tá todo mundo usando bege, a gente tá os tons terrosos, a gente já tá usando, sei lá, o preto, às vezes a gente tá usando colorido e eles não, né? Mas porque a gente também não se preocupa, e às vezes a gente mistura o que é de uma temporada com outra, porque a gente tá nesse meio, tá, mas isso aqui às vezes eu pergunto, tá, mas isso é verão ou é inverno? Porque a gente tá estudando todos eles muito juntos, né? Porque a gente faz catálogo, a gente faz evento, a gente faz, então é o tempo todo muita informação. E isso faz com que a gente, cada vez mais, eu sempre digo isso, a moda está muito democrática. Então, que bom, né? não tem Porque padrão, não tem eu vou foi dizer assim, uma escravidão né? de padrões, Nossa, Foi muito. Quinta-feira nós fomos num evento, foi quarta, Lélia, passada. Eu tava com um vestido que eu comprei,
Era uma coleção de 3 anos Foi atrás, de uma quarta-feira, loja de uma amiga minha, que na época que veio, tipo, era R$700, que lançou. Eu disse, não, isso vai ficar aí, né? Eu comprei por R$89 um vestido que era 600, eu garimpei depois de 3 anos, mas tá lá. Porque não, é um vestido preto, não, ele é clássico. Então não vai pagar tanto por um vestido clássico, Claro, né? claro. Eu esperei, mas tem que ter paciência. Né? É, Pra garimpar essas peças, né? E muitas vezes, por exemplo, aí entra a questão dos brechós, né? Eu lembro que nós fizemos um desfile agora há pouco tempo, e aí até foi uma das modelos que comprou uma peça da Yves Saint Laurent e pagou R$1.000. Ah, tu vê? Tem uma peça que custa 30, 40. Entende? Ô, Carlota, Então, e agora, já que tu estás falando aí dessa diferença absurda de preço, por que esse preço todo? Aí entra muita questão, as grandes marcas, e nós ainda essa semana comentávamos sobre isso. Isso justifica esse... R$30.000 numa bolsa, sei lá, né? O que a gente está pagando o quê? Muitas marcas despertam esse desejo. E elas não querem ser marcas, como a gente comentou antes, populares. Da massa. Não. Elas querem simplesmente estar na mão de algumas pessoas específicas. E elas trabalham especificamente. Por isso, assim, muitos vestidos são confeccionados à mão. Isso leva, às vezes, meses para serem construídos, com muito bordado, com muita pedraria, bolsas que são feitas com couro do mais legítimo, do mais puro, do mais isso, do mais aquilo, entende? Então, tem todo um valor agregado. E aí não são peças feitas em série, né? São peças, às vezes, que elas são super exclusivas. Então, isso é claro que é para uma determinada fatia da população que acha isso importante, né? Aí vai muito do questionamento, né? Por exemplo, assim, hoje... Não é um consumo em si, né? Não é só o consumo. Não. Hoje, por exemplo... Um pouco de poder também, né? Eu acho que a pessoa quer eu acho que é muito uma questão muito mais de ego. Entende? De você precisar estar com uma peça extremamente incrível na sua mão para dizer que você é uma pessoa poderosa. Porque, por exemplo, determinadas marcas, né? Hermès, lançam algumas peças que são únicas, né? 3, 4 pessoas e você tem que entrar numa lista para você comprar. Não é qualquer pessoa que pode comprar. Você pode ser nem tá disponível, né? Você pode ser multimilionário que você não vai comprar essa peça. Então, assim, isso tudo de acordo com o desenvolvimento de marketing de cada empresa e o objetivo de cada empresa. Mas tem gente que não quer né, vender para determinada classe da população, né? Tem gente que não é esse o objetivo, né? Como nós estávamos falando aí das marcas minimalistas, que você nem vê a marca, nem nada, mas sabe que o corte é tão perfeito, a modelagem é tão perfeita, o tecido é tão maravilhoso, né? Você já percebe o quanto aquela peça é rica, né? Em todos os sentidos, em tecido, em aviamentos e tudo mais. Então, é muito por isso, né? Então, eu vejo assim, aí vai muito da questão de você, é isso que você quer para você? Você acha que há necessidade, você como ser humano precisa ter uma peça que custe tanto, né? Eu, por exemplo, durante a época que eu era mais novinha, meu Deus, você tem uma bolsa Gucci, uma bolsa Chanel, uma Prada, tudo isso era um sapato, tudo isso era muito importante, né? Porque você precisa se projetar no mercado, você precisa se projetar como profissional, você precisa mostrar quem você é, a tua imagem, que você tem dinheiro para comprar determinada peça, né? Diferente de hoje. De hoje eu particularmente, né? Não tenho mais essa preocupação, né? Se as pessoas vão me aceitar exclusivamente por conta de uma bolsa que eu tô usando, eu prefiro que elas nem me aceitem, porque não é essa pessoa que eu quero ter ao meu lado, né? Então, assim, aí é uma questão muito do o que as grandes celebridades e tudo mais, né? Tem a necessidade do quê? Ela precisa realmente daquilo? Precisa, às vezes, porque é um marketing dela, né? Às vezes ela investe naquilo porque ela tem um objetivo, né? Diferente de nós, pessoas normais, né? Eu digo nós, os pobres normais, né? Que não temos essa necessidade. Aí é muito uma necessidade do ser humano, né? Da questão, assim, de você se sentir importante. Ah, não, hoje eu tô usando tal sapato, tal blusa, tal... Aí eu sou mais importante por causa disso. É que, na verdade, é mais... Hoje, eu vejo mais como comportamento, né? Tipo, eu estava vendo também num desses vídeos, né? De uma stylist, ela dizendo, gente, às vezes não é sobre a roupa, né? É sobre tu não sair com o cabelo molhado, não sair com o sutiã aparecendo, um brinco sem pedra, o sapato, o bico ralado. Né? A roupa suja, desgrenhada, muito amassada, amassada, né? Não é só sobre
o que tu tá vestindo. É. Tu pode estar com uma bolsa da Louis Vuitton e tá toda desgrenhada, Uhum. que não vai Que aí passar a impressão Mas que você tu nunca quer. que tu, Não. todo mundo vai achar que tua bolsa é falsificada, que não é nem que você tem capacidade de estar usando essa bolsa, né? E aí é muito também do questionamento, não, do julgamento que as Isso, pessoas fazem. é. Porque assim, as pessoas se preocupam muito quando em relação à moda, muito em termos de julgamento, né? Sim. Por exemplo, isso é fato. A gente que trabalha com moda, quando você vê uma pessoa, às vezes esses dias eu vi um menino sentado num ponto de ônibus. E ele estava vestidinho, eu cheguei de fazer uma foto e eu mandei até pro Jordan. Digo, Jordan, olha que parecido contigo. Pelo estilo dele, entende? A maneira com que ele estava sentado, a bolsa que ele estava usando. Então, tipo assim, ele não estava com a bolsa da Chanel, mas a comunicação visual dele, ele me chamou super Calado, atenção. né? E uma pessoa simples, dava pra ver que ele era uma pessoa muito simples que ele estava usando, mas de uma originalidade que aquilo me chamou a atenção e eu achei o máximo. Então, eu acho assim, o importante é isso, né? É você ser original, você usar aquilo que você gosta de usar. Se o outro Pouco acha importa, que tá né? O outro pouco importa o que o outro vai dizer ou pensar, né? Mas infelizmente, eu digo ainda infelizmente. Não, Mas eu digo, infelizmente, a gente só tem essa maturidade quando a gente tá muito mais velha, a gente já tá num outro patamar de vida. Hoje, pra mim, não me importa mais o que as pessoas possam pensar, entende? Sim. Eu hoje já assim, eu me trabalho muito, eu acho assim, visto muito nesse meu outro lado como ser humano, a minha essência, justamente para não me deixar influenciar por isso. Porque também não é uma coisa fácil, Não, né? Porque a moda acaba sendo superficial, né? E tu és mais profunda do que aquela camada Do que de aquilo roupa, que eu tô né? usando, né? Nesse Eu falo, mundo, né? Tentar buscar isso é difícil mesmo. Né? O mundo que tu tá inserida, né? Total difícil, mas aí é muito uma questão de você colocar isso sempre. Você vê, nós estamos aqui conversando e sem querer a nossa conversa está exclusivamente sobre isso, né? Por quê? Porque é a minha essência, né? Por mais eu poderia estar aqui conversando muito falando sobre várias marcas, o que as marcas estão lançando, o que é tendência. Mas isso não é a minha essência muito mais forte hoje. O mais forte hoje é justamente falar sobre isso. Que além do que a gente está vestindo, é o que a gente... Lá, sabe aquela história que a mãe da gente dizia que o que valia, o que a gente tinha por dentro? Que a gente pensava assim quando era criança, nunca. Que a minha amiga é mais linda, mais bonita. Eu quero um vestido novo. Eu quero um vestido novo, não tenho, entende? A gente só vai entender e compreender tudo isso com a própria maturidade, né? Ver que não é isso que é o mais importante. E a gente vai se trabalhando, né? Eu acho que tudo é uma construção. O ser humano é uma construção. É o autoconhecimento, a autoconfiança, Total, é tudo, né? É o autoconhecimento. Quando você não estiver investindo nesse autoconhecimento, né? Não tem esse sentido. mundo, esse bastidor, né? Os bastidores do mundo da moda, que sempre foi comandado, tirando as modelos, por homens. Sim. Né? Que a gente... Na verdade, o mundo empreendedor, né? Era dos homens, né? E como que foi esse teu caminho, assim, como mulher? Desbravar, né? Olha só, quando você fala homens, né? Para mim, eu não vejo muito homens, né? Mas eu os grandes vejo estilistas e tal, Mas não? os grandes estilistas, se você parar para pensar, já não eram muito héteros, né? Entendi. Entende? Então, tipo assim, já existia uma relação... Não era masculino assim, né? Não tem aquele lado extremamente masculino, Não, né? Já existia uma relação muito... Com feminino. Não muito feminina, que hoje a moda, ela tá totalmente, quando a gente fala você tá usando um terninho masculino, é porque já não existe muito gênero. Não, a gente vai cada vez vai partir mais para isso. Né? É uma tendência. Mas por que essa tendência, né? Por que isso está acontecendo? Então, os grandes estilistas, já há muitos anos, muitos não se pronunciavam, não era tão claro, né? Mas a moda, ela já tem muito, já de muitos anos, ela não é mais os homens que comandam, né? Sim. E aí, isso deixou a coisa mais feminina e também muito mais fácil. Claro que existe uma concorrência, óbvio, né? Sempre existiu. Mas não há... Como é que eu vou te dizer? Para mim, por exemplo, eu nunca senti dificuldades. Assim. Nunca enfrentei dificuldades. Sempre tive também um relacionamento muito bom, também com homens, nesta área. Claro. Proprietários de marcas ou tudo mais, né? Também sem problema. Porque eu acredito que aí é muito mais uma questão de autoafirmação, de segurança tua, né? Eu acho que, às vezes, como tem a grande maioria das mulheres, eu enfrentei tantos problemas, foi tão difícil desbravar. Mas eu acho que é o teu comportamento diante daquilo ali, diante daquilo. E como você vê isso na tua vida. Porque eu posso ver isso como uma dificuldade muito grande, e aí realmente ela se tornar uma dificuldade, como para mim
não teve essa dificuldade. Aham. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com os homens, né? Meus amigos são muito mais homens, né? E gays também. Sim. Eu tenho um relacionamento muito bom, trabalho muito com eles. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, né? Sim. Sempre falo que nessa questão de gênero, de discriminação, tanto de raça, de cor, para mim não existe nada Eu acho disso. que Sou muito moda, eu acho que tranquila. foi o primeiro local que isso foi mais democrático, Mais né? democrático. Sim, total. Eu acho que a moda, por ela ser uma coisa mais vanguarda, assim, mais... Mas é vanguardista, mais à frente, né? Tá mais à frente. Ela Eu não acho, tem... mas eu acho também assim, que mesmo no mundo da moda existe muita claro, discriminação existe, entre, né? Sim. Mas eu acho que é muito uma questão de personalidade, da maneira com que a gente absorve as pessoas que estão à nossa volta, né? Sim. Então, assim, como para mim isso foi uma coisa muito tranquila, né? Tanto que, assim, ó, eu já coloco muito antes de lançarem a Plus Size, Sim. eu já colocava meninas que já eram um pouco mais do que as Cheinhas. medidas normais Sim. para desfilar. Eu já sempre coloquei meninas que eram um pouco mais velhas. Sim. Eu já sempre coloquei muito mais negros, Aham. entende? Mas isso é porque é uma coisa minha. Sim. Eu acho o o negro Carlota, lindo, mas a eu cor da acho pele eu também, acho né? maravilhosa. Não era assim, não é. Não Ainda é, né? não Não é. é, não. Isso que eu falo, não é tão... A representatividade não é Não ainda, é. né? Não, a porcentagem é muito pequena. Campanhas, Sim, né? sim. A Geralmente. porcentagem. Os anos de pandemia, pós-pandemia, houve Sim. um boom, né, dessa questão da diversidade Sim. por conta de tudo que aconteceu, Sim. porque as pessoas estavam mais mexidas, né? Mas foi só um boom e depois pronto, né? Voltou tudo normal. Mas eu Ou digo pior. assim, que isso já é uma coisa que eu já faço há muito tempo, mas que eu vejo que existe muita dificuldade. Até mesmo pelo padrão da moda internacional, a gente trabalhou com muitas meninas que a gente caminhava para o mercado internacional de moda. A brasileira Então, deve sofrer, né, Carlota? Nossa, não é só brasileira, É? todas as mulheres que não estão dentro daquele padrão, que são E medidas esse extremamente padrão pequenas, ainda né? Existe essas Existe. medidas ainda. A Europa Não é mu- isso, não mudou. não nada. mudou. Mas a mulher europeia, Não. ela é diferente, né? Ela não tem tanto bumbum, né? Não tem tanto quadril. Não tem tanta cintura, por ela é isso, mais reta. ela tem uma facilidade maior, né? Tem um pouquinho mais de peito, né? Mas assim, o padrão ele continua o mesmo, ele não Sim. mudou, mas entrou a Plus, entrou Certo. aí o tamanho 42, então já está um pouco mais democrático. Sim. Não é exclusivamente. Às vezes a gente tinha uma menina linda, maravilhosa, Aquele incrível, rosto perfeito, mas tinha né? um pouco mais de quadril, É. não ia. Não tinha como, ninguém queria, entende? Hoje já não. Hoje ela já é linda. Ah, não, tudo bem, ela tem uma grande personalidade, porque aí também pensam, né? Ai, como é que essa modelo acontece? Ela nem é bonita. Mas é porque modelo não é só A beleza. própria Gisele Bündchen falava, né? Que ela disse que o nariz dela, eles diziam que era horrível, que ela tinha que que ela operar. nunca, que né? ela nunca ia estar numa nunca capa ia- de revista, nunca. né? Mas aí entra a personalidade, É. aí entra a dedicação, aí entra o que ela como profissional. É. Então, assim, todas as áreas, não é só um padrão de beleza ou de É o estética. destaque, né? É o destaque. É um todo que faz com que você se Diferencial transforme daquela num grande pessoa. profissional, É, né? é, Como nas nossas profissões, a Sim, mesma coisa. A mesma Ela coisa. diz que passou muito trabalho, mas ela estava lá, era frio, era chuva, era sol, era calor, ela não reclamava. Ah, isso Era aí. cedo, ela diz que isso faz diferença, Total né? disciplina, né? A Gisele sempre foi muito assim, total É, disciplina. Aí tem E até chegou o- onde ela quer, né? E Ela tem um queria. meme, né, que ela todo mundo queria ter a vida dela, que ela fala o dia, né? Ela fala que é hoje meu dia, ó, eu começou em Paris, aí depois eu tava no Nova York, aí depois eu vou para não sei aonde, era 5 países que ela estava num dia, 2 dias. Aí todo mundo tem esse meme agora, que é a minha vida da Gisele, né? Mas você veja bem, né? Às vezes, e a gente agora a gente tem o Instagram, É. e aí a gente pode mostrar melhor esse mundo da moda, né? Então eu mostro muito isso hoje no meu Instagram. Como é que é o nosso dia a dia? Eu tava vindo pra cá, gravei um videozinho falando, olha, eu tava em Bruce, né, na correria para organizar um desfile. Estamos indo a São João Batista gravar um podcast, volto pro shopping e depois à noite eu vou pro outro. Então assim, às vezes as pessoas pensam que ai que gostoso pra Lindo, né? Gisele. É. Tu imagina tu tá em 5 países, frio, sabe? calor. Frio, calor, não, a ponte aérea, Sem corre dormir, pra cá, sem dormir, sem tá comer bonita, né? direito, Porque e tendo bonito tá lá trabalhando, né? Sem comer. As pessoas acham que tá tudo certo, que é tudo isso que a gente queria, mas não é bem assim, Ela né? diz, não, comer não é comer tudo que eu quero. Eu passei trabalho, né? Porque engorda se comer besteira, se, né? Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas ela hoje... E ela foi achando os mecanismos para não pirar, né? Por isso que ela Sim. vai para essa parte de natureza e ela Aí, achou outros yoga, meios, né? E buscou, né? Aí É. tu tem que buscar a tua essência, né? Isso. Pra tu ter um equilíbrio, né? Como Para chegar ser no momento humano. que ela possa escolher o que fazer, né? Como Com qualquer certeza. profissional, Porque né? no começo, Tem que pegar tudo, né? Tu não tem escolha Não, pega também, tudo né? e tu quer tanto aquilo Isso, que tá passa valendo por o cima da tua esforço, né?
depois começa a ficar mais... Depois tu começa a né? avaliar né, Então, que que realmente vale é a bom, pena, que vale a pena. É como eu falo hoje, né? Eu sempre falo muito assim, às vezes, por exemplo, meu marido é meu financeiro, né? E aí ele me questiona muito, que às vezes eu não posso fazer orçamento, porque eu nunca sei fazer orçamento. Ai, vamos fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que. Eu falo, não, Carlota, portanto, faz. Eu faço. Aí chega em casa, como é que tu vai fazer por esse preço, Carlota? Tu já parou para analisar quanto custa o combustível que vai até lá? Também, não, quanto custa isso, quanto custa aquilo? Tu tem que, então, por isso que tu tem que ter uma pessoa que faça isso pra ti. Eu não sei fazer também. Né? Justamente. Eu só quero lindo, maravilhoso, não bonito. sempre. Eu faço uma coisa maravilhosa pro meu cliente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, daí vamos botar o orçamento, já não dá pra fazer? Corta isso, corta aquilo, entende? Eu quero mais lindo, mais maravilhoso, mais mais classudo. tudo. E aí eu te digo, a própria idade e toda essa experiência, né? Foi me fazendo ver que pra mim não é o que importa, não é mais só o mais maravilhoso, né? Porque eu amo tanto que eu faço e eu amo, gente, de uma forma que assim, eu não consigo meio que explicar, sabe? Não vira um fardo, vira uma delícia, não, né? eu trabalho, e ainda hoje eu vinha comentando isso no carro. Eu trabalho tanto, agora eu sou obrigada a me dar alguns momentos de mais lazer, porque o meu trabalho é um lazer. Sim. Então eu não separei mais. Pra mim, eu estando trabalhando, eu tô feliz, tá lindo. Entende? E aí eu não viajei mais, eu não fiz mais nada. E eu comecei a avaliar, eu falei, oi, mas espera aí, gente. E eu só fui tomar consciência porque eu vi na internet, olhando aí o Instagram, eu vi uma cabana toda de vidro, né, linda, com uma lareirinha assim. Eu falei, meu Deus, quanto tempo faz que eu não faço isso? Numa lareirinha, tomando um vinhozinho gostoso, me deixando no final de semana Senhora, inteiro, né? sem hora, sem celular, né? Eu falei, caramba, gente, eu preciso fazer isso. Porque o meu trabalho é tão apaixonante, né? Que sorte, né? Que sorte. Fazer o que gosta, verdade, né? Fazer o que gosta. E assim, ó, e o bacana, gente, é que eu faço isso com amor dessa forma, as coisas mais simples. Não precisa ser o grande evento, não precisa ser o grande desfile, não precisa ser a super E tudo revista. dá certo, né? Porque ele faz com amor, Tudo, né? Assim, eu faço, por exemplo, às vezes eu estou em determinados trabalhos, com outras pessoas, e as pessoas, porque não isso, porque aquilo. Não, deixa isso assim, não leva isso. Eu falei, mas meu amor, não me custa levar. Depois tu tem que levar de volta. Eu falei, mas querida, não tem problema. Deixa eu levar, eu quero ver, quero colocar junto. Às vezes a minha criatividade aflora mais, né? E aí ela fica olhando assim pra mim, como essa mulher é meio louca, assim. Porque tipo, ela quer ter mais trabalho, né? Mas tá tudo certo, porque eu faço realmente com amor. Assim, né? E eu falo muito isso. A Lélia é assim, ela é acumuladora de trabalho. Não, Sim. de dedicar. Ela não diz, ela também tem um grande problema. Ela não diz não. Ela não sabe. Mas a gente vai aprendendo. Deixa que eu faço e ela fica pra trás. Isso, pode. E aí a gente acaba, às vezes, extrapolando mesmo, né? Não extrapola horários. Eu, por exemplo, atendendo o telefone, sabe o que né? que é o problema? É que eu vejo, agora que eu estou percebendo isso também, né? Que aí, quem está no meu entorno, eu quero que esteja no mesmo ritmo que eu. Não rola. Né, Michele? Que tá naquela adrenalina igual a que eu estou, assim. Mas ela se deixa muito de lado, porque dela acaba fazendo pros outros e esquece dela. Sim, mas porque eu tô sentindo prazer em fazer isso, né? Daí eu quero que porque sente prazer. É isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. E essa questão de você falar que as pessoas que estão ao teu lado sofrem, as pessoas que trabalharam comigo durante esses anos todos sofreram. Todas. Entende? Todas Perdão. Perdão. A todas que passaram na minha vida, uma meia-culpa. Eu conto muito uma história, conto a história, não conto o milagre, não conto o santo. Nós estávamos fotografando lá na Joaquina, nas dunas. E aquelas dunas vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Num sol quente, ardendo. Tira areia durante 12 meses da orelha. Meu Deus, de tudo. E as meninas que trabalham comigo, assim, com 25 anos e eu já com 50 e poucos. E nós sobe, puxa e traz. E elas mortas e tu ali, elas né? já tudo, mortas de cansada. E tu ali. E eu ali, pai. E aí eu olho de lá da duna e vejo uma aguinha lá no fundo, assim, longe. Eu falei, gente, olha aquela aguinha. Não, ninguém viu nada. Ninguém viu aguinha nenhuma, Carlota. Eu falei, gente, peraí. Era a última foto. Carlota, vamos fazer essa foto e vamos embora? Por favor. Eu falei, gente, se eu não for naquela aguinha, meu coração vai ficar... Olha, o fotógrafo já ficou, né? Eu vou sonhar com essa aguinha. Já puto, né? Tu... E falar, tá bom, Carlota, vamos lá na aguinha. E o cliente estava junto, aí foram obrigados a ir pra aguinha. E lá foi nós, todo mundo na aguinha. Chegamos lá, era uma lagoa maravilhosa. Foi a foto mais incrível que nós fizemos. E aí, fizemos uma foto, né? E até hoje a gente fala, né? Da aguinha. Elas dizem assim, eu falo, gente, vamos fazer a campanha, tarará, tá, data tal, não sei o quê, verão.
Ah, talvez a gente vá fazer na praia. Duna não, né, Carlota? Duna, nem duna e nem aguinha. Porque por fim elas carregavam a sacola assim, arrastando, e eu botava a sacola na coisa, subia a duna e vinha embora. E aí elas dizem que eu tomo alguma coisa que eu não conto, entende? Mas eu sou hiperativa. Mas eu fico pensando, Carlota, assim, ó, porque a gente vê aquelas fotos lindas na revista, né? Toda linda, plena, aquela areia atrás dela, lá com o cabelo todo coisado. Tadinha, ela já engoliu areia o dia inteiro, ela já trocou de roupa, ela já tá toda melada. Ela tá o quê? Ela tá a milanesa. Sim. Coitada, trocou a roupa suada. E às vezes... Passou lencinho embaixo do braço. E às vezes tá muito frio, ela tá passando Tadinha. muito frio, tem que parecer que tá passando calor. Aquela cara E às vezes plena. tá com muito calor e ela tem que parecer que tá frio. Então, assim, realmente é um trabalho bem não árduo, é? né? É um trabalho bem puxado e tudo mais. Às vezes tem aquele pejorativo, aí ela é modelo. Entende? Não, ela é modelo. E tem que ir cedo pra pegar a melhor luz, né? Nossa, super. A gente começa de madrugada muito cedo. é. A gente levanta muito cedo. A gente Que depois primeiro das 3 que já começa acorda. a baixar o sol, já tá mais escuro. Isso aí, não pegar mais aquela luz maravilhosa. Detalhe, não se sabe que tem toda uma equipe que passa roupa, Isso. que carrega sapato, carrega peso. Né? As pessoas não têm noção disso. E o maquiador né? que já botou aquele batom, tirou a maquiagem, que vai mudar a roupa, tem que botar outra maquiagem, senão vai parecer que é a mesma roupa, que é a mesma maquiagem. Isso aí. Então é todo um processo para tudo ficar maravilhoso, né? E é esse processo todo que eu amo fazer, que eu acho maravilhoso e que tá tudo certo, né? Sim. Claro que às vezes a gente acha que tem alguns que abusam um pouco da nossa paciência, né? Sim. Às Tem vezes, assim, sempre, tipo, né? quando tu tá fazendo alguns orçamentos, clientes que te pedem para fazer por um valor que aí também é absurdo, aí também Quer tu que não tu vai pague pra fazer. trabalhar pra ele, né? Justamente. Então tem várias situações, né? Mas eu também, olha, Carlota, tô me identificando demais contigo. É, porque Carlota, eu só não sei ganhar dinheiro. O resto eu deu também certo. não sei cobrar, eu só do Só nosso precisa mais. trabalho, o meu escritório assim, né, de advocacia, quem faz isso é o meu sócio, que daí deu tudo certo, porque ele sabe fazer. Eu não sei dar valor E eu no meu sempre trabalho. trabalhei isso aí. demais, Tem esse então, problema. mas a questão financeira não sei, eu tenho vergonha de dizer o preço. Eu também tenho. né? Mas, gente, mas é o seguinte. Que coisa absurda. Mas é porque nós, é o seguinte, a gente foi criada meio que pra isso, assim. A gente, na né? verdade, a gente não teve uma educação financeira. Não. Sabe? A gente não aprendeu isso. E detalhe, assim, vocês mesmo sendo advogadas, têm o lado mais criativo do processo. Tem. Entende? Que é E quem estratégia. tem essa parte mais criativa Não consegue mensurar, né? Entende? Isso. Porque, por exemplo, assim, como é que você vai mensurar, né? Para você ficar É. das 8 da manhã até a meia-noite trabalhando, como você ama o que você faz, qualquer tanto tá bom. É, meu Porque marido pra disse pra você... mim, minha filha, por menos de tanto, não sabe mais nada dos dias. É isso aí. Ele Então a que diz gente, pra a mim, gente não sabe? mensura, né? Deixa que eu dou valor para tuas coisas. né? Ó, meu marido é a mesma coisa, ele diz muito, né? Mas eu pergunto muito pra Lélia. Ô, Lélia, quanto é que eu vou comprar tal coisa? Eu agora que tô aprendendo. Isso, já 30 anos de profissão. Eu tô mas ensinando eu não, eu não sei, que Carlota. a gente também vem de uma cidade pequena. E outra coisa que é bem difícil, né? Que não é o assunto, não é esse, mas já que surgiu, muitos conhecidos, né? Isso. Sim. E tu fica difícil, assim, de Aí tu fica com separar. pena. A amizade também. Mas tu é profissional. A partir do momento que tu vai fazer o serviço, tu é profissional. Não pode dar errado, né? E a gente sempre fala isso. Eu sempre comento assim, quando, por exemplo, eu tava comentando também que as minhas amigas têm o hábito, às vezes, de vão para um casamento. Aí me ligam. Ai, eu queria usar um vestido, mas eu tô desse vestido. Aí não sei o quê. Aí eu queria, Carlota, o que tu acha? Aí bota uma roupa e bota As minhas amigas outra. fazem isso comigo. E provam. Muito. E aí, às vezes, eu fico horas. E aí, esses dias eu falei pra uma amiga minha. Aí fica horas, no final ela nunca decidiu com aquela roupa. Ai, meu Ai, não, Deus. eu vou com essa mesmo, não sei o quê. Eu falei, amiga, pra que tu me perdeu? Tu fez eu perder aqui 2, 3 horas. Tu sabe quanto que custa a minha hora de trabalho? Por favor. Tu é minha amiga, eu tô fazendo isso de boa pra ti. Mas quando tu já tiver definido, decidido o que tu quer, Não, tu opta, já escolhe ponto, e deu. Tipo assim, mas eu nunca disse isso pra nenhuma amiga. Entende? Usa, mas não abusa, né? Como, por exemplo, também tinha uma difícil, outra né? que era amiga e meio que profissional, mas aí ela fazia tudo, queria fazer tudo por permuta, como ela era amiga, eu fazia porque era pra ela. E assim, ultrapassava limites, né? Aham. Então, assim, aí chega num ponto que às vezes quando você diz não, aí você não é, É legal, ruim, né? você é ruim, É. você não é bacana. Mas tá tudo certo, Tá né, tudo gente? certo. Fazer o quê? Tem quem queira. Só que Né? daí a É gente isso aí, a gente tem que precisa se preservar um posicionar. pouquinho. Exatamente. Precisa e se valorizar, É. né, como profissional. Eu digo assim, hoje eu tô numa fase da minha vida que eu já faço mais coisas do que eu gosto, né? Tem certos clientes que eu não quero mais atender, porque não gosto, Aham. porque não acho justo a maneira, às vezes não é nem o relacionamento comigo, às vezes é o relacionamento com os outros, Sim. pessoas que estão Eu me importo com junto isso comigo. também, não gosto E eu me também. importo com É, isso, entende? Eu acho que está contratando uma equipe, né? E aí, tá, mas esse aqui, não, por que eu tenho que pagar tanto para esse? Não, paga assim. Não, eu pago Dá isso, é
assim, no assim, serviço dos outros. né? Isso E não as pode, pessoas né? hoje têm muito isso, né? É. Então, assim, às vezes eu pergunto pro meu cliente, quanto você tem para gastar? É. Eu vou ver se eu vou conseguir te atender. Se eu conseguir dentro do valor, ok, a gente pode fechar. Se eu ver que o que você tem não dá para eu te atender, aí eu vou te indicar um outro profissional, você vai procurar. Por quê? Porque, assim, eu tava botando no levantamento, e aí foi muito bom, porque eu fiz uma imersão agora, Aham. e é uma imersão fantástica. Eu vou recomendar para vocês. Ah, Vocês legal. vão amar. É uma profissional incrível. E essa imersão fez eu avaliar tudo isso. Quanto eu custo? Eu, como Carlota. Então, assim, ela me fez fazer isso. Você vai pegar Ai, que maravilha. todos os teus diplomas, todos os cursos que você fez, todas as tuas viagens que tu fez a trabalho, e você vai mensurar mais ou menos quanto você gastou para isso. Aí você vai ter uma noção do quanto você vale. Aí a tua mentalidade muda completamente. Falei, gente, eu tô valendo tudo isso. Jesus amado, entende? E aí eu falo muito isso para as pessoas. Nesse dia um cliente me chamou e aí começou, ai, Carlota, mas não dá para ser, né? Pô, eu queria tanto fazer contigo. Falei, você quer fazer comigo? Por quê? Porque eu isso. Essa outra pessoa que tá fazendo para você Isso custou pela dinheiro, metade amor. do preço, ela não gastou com tudo isso. Ela não gastou, ela não investiu tudo isso. Então tem um diferencial, né? E é por isso que os profissionais têm diferença de um para o outro, né? E a gente precisa, Mas então, primeiro que tem que enxergar próprio, né? gente, A é gente- colocar lá, obrigada. fazer a tua lista dos teus diplomas, tu calcula pra tu ver quanto que tu vale. Agora eu vou Né? para outro lado, porque eu sou obrigada a perguntar, porque eu era fã do Garota Verão. Assim, Eu era fã daquelas meu moças lindas na Deus, praia. lindas, né? 12 anos de Garota Eu me Verão. lembro, eu era Isso. jovenzinha, eu assistia sábado na Meu RBS. Deus. Nossa, é uma loucura, gente. Foram 12 anos fazendo muito, assim, abri mão muito da minha vida nesses 12 anos, né? E viajando muito, eu quase não parava em casa, era roupa na mala e de cidade, depois para outra cidade, para outra cidade. Estive várias vezes aqui fazendo, né, nas casas noturnas, às vezes em Isso, shopping, é. em parque aquático, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E a gente tinha uma equipe bem enxuta. E foi aonde eu aprendi muita coisa na minha vida. E foi onde meu nome explodiu, né? Tanto no estado como fora do estado, porque era uma mídia muito grande. Imagina, era 3, 4 meses na RBS TV, né? Produção Carlota de Pietro. Então, isso fortaleceu muito meu nome. Sim. Foi, assim, um grande aprendizado, porque na TV tem que ser todos segundos, né? Você Sim, tem rápido. né? Não dá pra você, não dá pra ser daqui a pouco, tem que ser Não, agora. é. Então, isso me fez ser muito mais detalhista. Talvez Sim. toda essa bagagem que eu trago para os meus eventos e para o meu trabalho, e talvez esse critério todo, que às vezes eu digo assim, antes eu dizia assim, gente, eu sei que eu sou chata, mas hoje eu já não digo mais. Eu digo, gente, eu sei que eu sou exigente. Porque, na realidade, não é ser chato. Não. É porque você chegou num ponto de exigência, né? E de credibilidade, que você não pode entregar menos. Então, infelizmente, eu vou ter que cobrar. Infelizmente, eu vou ser a pessoa que vai ser... Pra sair do jeito né? que tem que Pra quer sair do ser, jeito que tem que ser. E é com Porque já todos tem uma esses... expectativa daí, É. né? Sem dúvida. Esses dias também eu fiz um outro trabalho. E aí outras pessoas junto, né? E aí uma pessoa, vamos fazer isso, eu vou colocar aquilo, não, tá ok. E eu acabei deixando as pessoas fazerem. E depois, quando chegou no final do feedback, eu fiz um feedback com a pessoa. Eu digo, olha, às vezes, as pessoas que estão assistindo, elas vêm, escutam o meu nome. E aí elas falam assim, ai, meu Deus, foi a Carlota que fez isso, né? Nem parece. Né? Nem parece, não tá legal. Justamente porque não foi. Porque Né? a expectativa é A expectativa alta? é alta. Então, assim, antes eu até aceitava esse tipo de colocação. Assim, não, vamos fazer isso. Gente, não, isso não combina. Vamos fazer... Não, infelizmente, não dá para misturar isso com isso. É um padrão de Entende? qualidade, É um Carlota. padrão. E É um agora... selo. Identificação, Justamente. Agora, chegou num ponto, numa fase da minha vida que eu não posso mais permitir. Não. Porque é o meu nome que está em jogo, né? E aí todos os profissionais que estão atrás de mim, E o aquela caminho equipe que tu toda, percorreu, tens que respeitar aquela justamente, história, né? e eu percorri e esse caminho foi um caminho de aprendizado, né? Eu sei o que dá certo, o que não dá certo, eu sei o que dá para fazer, o que não dá para fazer, né? E se o fulano acha isso, aquilo, tudo bem, ele guarda para ele, ok? Quando for ele que estiver à frente do trabalho, ele se faz do jeito posiciona dele, e do jeito dele. É. Esse dia fizemos um trabalho e aí tivemos uma profissional que falou, isso não tem muito a minha assinatura. Eu falei, mas não é a sua assinatura que é para ter, querida, é a minha assinatura. Então você vai seguir esse briefing aqui, porque não é o seu nome que está em jogo. E nem foi, o profissional não contratou você.
Contratou eu. E ele sabe, quando ele me contrata, que eu estou supervisionando toda a equipe, sou eu a responsável por todo o briefing, de tudo. Então, assim, o que você acha ou deixa de achar... É como eu programei, pra como mim, eu planejei. não faz diferença, né? Eu contratei você para fazer isso, né? E isso não é você ser autoritário, isso não é você ser prepotente. Não é isso ser é a regra do arrogante, jogo. é o teu jeito. E o meu jeito é o quê? É pesquisa. Eu sei que para determinado look você pode usar determinada maquiagem, determinado cabelo, né? Determinado acessório, né? Aí tem toda uma equipe por trás da gente. E a imagem da marca. Justamente. Passar, né? Então tem uma série de questões que precisam ser avaliadas. E às vezes as pessoas não pensam assim, né? E muitas vezes quando você trabalha também com pessoas mais jovens, eles têm uma expectativa, eles acham que eles chegam, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo. Não, meu amor, é assim, assim. Eu sou muito delicada, eu sou muito atenciosa. Mas muito assertiva, né? Mas eu sou muito exigente. E na hora do trabalho, eu tô assim, gente, oi, gente, vamos lá. Eu sou, claro, a que tá ali, mas eu tô cuidando do horário, porque todo mundo tem horário, né? Se eu tô contratando tal profissional para fazer uma diária, para fazer meia diária, é tantas horas. Eu preciso atender. O meu profissional tem que fazer para o meu cliente que quer fazer tanto, é tantas peças, é tantos vídeos, é tantos isso. Então, eu sou obrigada a ser a pessoa que vai estar cobrando de todo mundo. Né? Então, a gente, claro, passa sempre aquela coisa de ser, é chato, lá vem ela. Né? Mas alguém tem que fazer esse papel, né? Óbvio. E eu não me incomodo de ser sou eu que mando na porra toda, então tá tudo certo. Mas acho que tem esse papel de chata também. Tem que ser, porque... às vezes você precisa assumir mesmo, né? É esse o papel. Certo, né? Não tem, e assim, e quando você assume esse papel, porque até eu mesma dizia muitas vezes, gente, eu sei que eu sou a chata da história. Agora eu digo, gente, eu sei que eu sou a exigente da história. Comecei a afirmar isso mais vezes, porque às vezes as pessoas podem até comentar, é a chata, por eu mesmo estar dizendo, né? Então, tipo assim, eu sei que é o papel chato, mas é o papel necessário para que a coisa aconteça, né? Então, nós como profissionais, a gente, antes de tudo, tem que estar muito atento a esses detalhes. E para sair com a excelência que tu quer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu faço coisas, às vezes, que não dá nem para acreditar, né? Aí mesmo com a equipe gravando vídeos e tudo mais, eu faço, às vezes, coisas que... Meu Deus, eu digo, como é que eu dei conta de fazer isso? Assim, de fazer o texto, de gravar, de tudo. É tão gratificante. Meu Deus, é muito bom, é muito bom. Aí quando as pessoas falam também na idade, né? Eu agora, esse mês, faço 60 anos. E aí as pessoas comentam, né? E pra você, tu acha que a idade dificultou? Tu não tá mais pegando trabalho por conta disso? Pelo contrário. Pra mim não mudou nada. O que mudou... Mas tu tem vontade de... Tem uma data para te parar? Meu Nada. Deus, não, jamais. Nada. Quero continuar até quando der. Até quando der. Entende? Não tenho intenção. Não. Eu acho que eu vou parar a hora que eu sentir que eu já não tô... Sabe, assim, trazendo aquilo que eu gostaria de... Entregando aquilo que eu gostaria de entregar. O meu limite. Eu acho que eu vou parar assim, já tô mais cansada, eu já... Eu não vou conseguir fazer... Não vou conseguir fazer... Com a excelência que eu quero fazer. Que eu quero fazer. Aí eu acho que talvez eu... Assim, mas talvez não vá parar por definitivo, né? Sim. Eu já diminuí bastante o ritmo. Vai escolher um pouco mais, né? Sim, hoje eu já escolho... Coisas mais pontuais, né? Justamente. Eu já escolho os trabalhos que eu quero fazer, né? Tem algumas coisas assim, por exemplo, tudo que eu quis fazer nessa área eu fiz. Né? Eu tinha o sonho, assim, por exemplo, de fotografar fora do Brasil. Né? Então, isso quando nem se falava em fotografar campanhas fora, eu já fazia isso há 10 anos atrás, 15. Então, tipo assim, pra mim, hoje, quando eu vejo, foi pra fulano lugar, foi pra cá, eu já fui tudo isso, já fiz tudo isso, né? Então, tipo, a minha última coisa que eu pensava em fazer, foi até um dia eu comentei com um cliente. Ele falou, Carlota, qual lugar, assim, que você gostaria de fotografar e que você não fotografou? Eu falei, que eu nem penso em ir, né? O Japão, porque lá longe, fim do mundo, né? Ele falou, então vamos fazer o Japão. E aí eu fui pro Japão, entende? Então, assim, essas viagens internacionais, essas campanhas fazendo fora, gente, é uma loucura, porque tu carrega a mala pra tudo quanto é lugar, é equipamento, é um perde trabalho. Coisa, às vezes, extravia? Não aconteceu, graças nada, a Deus. Nada. Mas também vem com tanta... bagagem, né? Nossa. Não, e experiências, eu conto tantas coisas, assim, bacanas alguns que aconteceram. perrengues chiques também, né, Carlota? Super. Né? Eu conto, por exemplo, do Japão eu conto muito uma situação, né? Porque eu queria muito fotografar, a gente queria fazer tudo muito urbano, então a gente ia fazer em Tóquio, mas eu cismei que eu queria fotografar pelo menos uns 2 looks no Monte Fuji, porque é incrível, maravilhoso, um monte, né? Nossa, super comentado, eu via muito isso em revistas, em jornais, em tudo mais, e eu, caramba, eu queria muito fotografar no Fuji, né? Quando eu cheguei, antes de ir, já conversando com o japonês que ia levar a gente nos lugares todos lá, ele falou, só vou te dizer uma coisa, esquece o Fuji. Porque o Monte Fuji, ele passa 99% do tempo fechado, com aquela névoa. Então, você chega lá, você vai chegar lá, vai ter um
uma névoa em volta. Apareceu um monte. Não vai de aparecer um monte, né? Eu falei, tudo bem, mas eu então gravo a névoa, fotografa a névoa. Eu quero estar mais perto do Atrás monte. da névoa tá um monte. Todo mundo sabe que eu tava lá pertinho. Eu falei, entende? É uma coisa minha. Verdade. Lá fomos. Bota uma setinha. O cara atrás pegou o da carro, névoa. saímos de manhã muito cedo. E veja bem, eu atravessei daqui pra lá. Cheguei lá, dormi 2 horas, que normalmente quem vai para o Japão ou para a China ficam dormindo 24 horas para poder entrar no fuso. Eu dormi 2 horas, já estava pronta, fomos para o Monte Fuji primeiro. Não, então já vamos direto para o Monte Fuji, porque senão der a gente vem, depois fotografa o resto aqui, tudo certo. E lá fomos nós. E o cara, a viagem inteira, vamos perder a viagem, porque não sei o quê. Aí olhava no celular, tá tudo fechado o Monte Fuji. Eu falei, não tem problema, a gente faz então um look lá no Monte Fuji e ia embora. E ele tentando me convencer para não ter que ir até lá, porque era quase 2 horas de carro. Fomos, chegamos lá, quando chegamos na frente do Monte Fuji, o que aconteceu? A névoa saiu todinha e o Monte Fuji ficou limpinho para eu fotografar. Gente, vocês pensam assim, eu conto isso muito, né? Agora senta aí, querido. Eles ficaram todo mundo se olhando assim. Eu falei, gente, quando a gente quer muito uma coisa, o universo conspira a favor. Eu venho do Brasil, né? Pensando no Monte Fuji. Tu acha que o Monte Fuji não ia rolar para eu fotografar? Daí ele se abriu para mim. Tava ele ia lindo. perder esse momento e me conhecer. E nós ainda pegamos um lago, que tava o lago e daí o Monte Fuji. Gente, é simplesmente fantástica a cena. É linda. A foto também ficou maravilhosa, né? Foi tudo lindo. E voltei super feliz. Realizada. Sem névoa. Sem névoa. Então eu vejo assim, em todos os lugares para onde eu fui, as vontades que eu queria de fazer determinadas coisas, deu sempre tudo certo. Nunca tinha... eu queria tanto fazer aquilo e não aconteceu. Né? Eu acho que é porque quando tu vai assim, imbuída, totalmente daquela vontade, aquele amor todo... Deus está vendo. Deus está vendo. E as coisas acontecem. E essa espiritualidade, né, que tu falaste no início, tu busca isso? Nossa, uma vida inteira. Uma vida inteira. A minha família era muito, muito espiritualizada, desde o meu avô, né? A minha mãe, um ser humano assim... A minha mãe, minha alma gêmea, eu acho que eu sempre digo que eu não vou encontrar mais a minha alma gêmea, porque a minha mãe era minha alma gêmea. Uma pessoa, assim, sensacional, com uma espiritualidade incrível. Então, assim, eu lembro que eu comecei a estudar mesmo a espiritualidade, assim, com 13, 14 anos, né? Nada muito convencional, né? A minha mãe sempre deu uma visão, não, assim, de religião, mas realmente de espiritualidade, né? Então, me abriu muito a consciência, né? E eu busco muito isso uma vida inteira. A minha vida é focada nisso. Meu principal objetivo é esse. Eu tento trazer isso para dentro do meu trabalho, né? Ajudando as pessoas, fazendo da melhor forma possível tudo que eu posso fazer, trabalhando com amor. Mas o que uma né? mente aberta faz na vida de uma pessoa, né? Que a pessoa não tem preconceito com as coisas, ela Nada. simplesmente... Eu vou deixar... Vou seguir o que eu quero, eu tenho um planejamento. Mas daqui a vida também me leva alguns momentos, né? E eu percebi nesses anos todos que não adianta você traçar a tua vida. Que a vida vai te levar para determinados lugares que muda. Você muda. São coisas tão bobas na vida da gente que a gente não consegue entender. Sim. E que acaba, né? Eu estava contando uma história esses dias aí dessa questão da espiritualidade. O quanto é importante você estar atento a isso, né? A tua essência e tudo mais. Eu passei quase 2, 3 anos reformando um apartamento. Que era o apartamento dos meus sonhos. Enorme, mas enorme. 2, 3 anos a reforma, quebra a parede, faz assim, faz assado, não sei o que. Tá. Porque eu morava numa casa, que é coberta por volta tudo de mato, uma área de preservação. Meu marido é apaixonado por essa casa. E eu falei, amor, então a gente deixa a casa como escritório e a gente vai para o apartamento. Ele muito infeliz de ir para o apartamento, mas foi. Porque ele nasceu na fazenda. Meu marido é engenheiro agrônomo. Então é outra vida. Natureza, né? Natureza. E eu queria o apartamento. Fomos para o apartamento. Tá. Ela é cosmopolita, né, meu Total. Estamos lá no apartamento, 5 anos, surgiu uma proposta para desenvolver um projeto dentro dos shoppings ali em Brusque, montar um estúdio ali. Falei, meu Deus do céu, agora nós vamos, né? Ficava meu marido no apartamento, nós íamos levar a comida para os cachorros, que nós tínhamos 2 cachorros grandes lá na nossa casa, que era o escritório, que é uma casa de 1.000 metros quadrados. A casa não, o terreno, né? Enorme também a casa. E vínhamos para Brusque. Todo dia isso. Aí chegou um ano, eu falei, não dá. Não vai ter como. Falei, vamos alugar uma casa aqui, e aí a gente aluga o apartamento e a casa. Alugamos o apartamento e a casa, e alugamos uma outra casa aqui, porque tinha que trazer os cachorros junto, né? Ficamos 2, 3 anos, montamos todo o projeto ali, tudo bem. Agora, eu ia voltamos para Blumenau. Meu apartamento alugado, eu falei, a casa desocupou. Lá volto eu para casa. Tu pensa, olha só o que é a vida.
não tinha um móvel a casa. Eu não vou comprar tudo para mobiliar a casa, eu tô com o apartamento todo mobiliado, do jeito que eu queria, entende? Nem um móvel, aí foi assim, uma mesa daqui, uma geladeira dali. Eu tinha do estúdio, um pouco do estúdio, um pouco daqui, da casa. Dali. Não, gente, vocês não têm ideia como é que tá a minha casa. Se vocês pensarem, que essa semana eu falei assim, eu cheguei, sentei agora essa semana, né, que a gente voltou para casa faz agora 1 mês. Eu falei, gente, se eu contar isso, não parece mentira. E aí, gente, o que isso quer te ensinar? O que isso, qual é a experiência que você não aprendeu que você precisa compreender? O que você vai tirar de aprendizado disso, né? E aí eu tô assim, ainda tô lá e todo dia eu pergunto, tá, mas o que será, né? Eu ainda tô me perguntando, porque eu tô sempre perguntando o porquê das coisas. Meu marido, tá? Pensa a pessoa feliz. Claro. É ele. Pinto no lixo. Nossa, total. Os meus cachorros, né? Porque eu tenho um cachorro enorme, tem 70 quilos um deles. É grande, é um bezerro. Dá dor de Não fazer. tem como levar para apartamento. E aí, meu Deus, como é que eu vou deixar meu cachorro mal? Né? Tanto que quando a gente foi alugar essa outra casa, o menino estava acompanhando a gente, né? O corretor, tá, mas assim, uma hora ele olhou para mim, tá, mas a senhora quer uma casa para a senhora ou para os cachorros? É que eu tenho bezerro em casa, tu não tá pros atendendo, querido? cachorros, querido. Eu passo o dia inteiro fora. Eu só venho dormir. Ele tem que estar feliz, né? Então você vê o que você muda por um animal de estimação, né? O que o amor faz você fazer. Então assim, gente, é tantas coisas que fazem a gente repensar, a gente analisar a vida. Então assim, hoje eu tô no fluxo. Né? Eu vim pra cá, então daqui a pouco eu vou descobrir o porquê, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Eu já tô até achando a casa bem legal. Sim, eu tô entende? gostando Já tô dela. até gostando Já tá dela. com outro olhar, É porque né? tem que gostar, né? Então eu contando pra minha irmã essa história, eu digo, mas o que eu vou ter que fazer naquela casa? Ela falou, querida, aceita. A aceitação vai fazer com que você entenda melhor. Que é ali. É ali que você precisa aprender alguma coisa. Rodou, voltou ali. Então, aí eu digo que a gente não tem assim, você não consegue definir a tua vida e você decidir, eu quero isso, eu vou fazer assim. Não. Porque às vezes a vida vai te levando para determinados lugares. A gente né? pensa que tem o controle. Eu acho que né? pensa, acha pensa. que vai conseguir, né? Até o livre-arbítrio não é tão livre-arbítrio, né? Porque Não. Deus vai te mostrando o teu livre-arbítrio. Qual é o caminho que tu vai seguir. Vai aparecendo. Sem dúvida. Né? E nas entrelinhas, às vezes, não precisa nem... Total. E aí, quando você tá alinhada com a tua missão... E aberta, né? Aberta. E aí, assim, nós estamos passando por um momento específico no planeta, que é uma transição planetária, né? Super acredito. Tá todo mundo extremamente... tudo muito em ebulição, Sim. né? Estamos vivendo um momento muito complicado. Isso é verdade, global. né? A gente percebe. É verdade, a gente no ar, percebe, né? tá no ar, né? O tempo, tudo, tá tudo muito enlouquecido. E aí a gente precisa assim, tá, Deus, né? Eu tô fazendo o quê aqui? Né? Por que eu vim para esse mundo? Qual é o meu objetivo? A gente tava conversando hoje, eu levei a Lélia para uma aventura, um bronzeamento artificial. Essas coisas. Abriu um parênteses. Que me leva, ela sabe? acha que vai morrer, tá, Carlota? Tudo Ela é acha que vai culpa morrer. da- Eu disse, não, tu não vais morrer. Segura na minha mão, segura na tua mão. Acho que tá acabando já. Não, faltava 10 minutos, falta 5. Fica aí, que dá tudo certo. Eu disse assim, acho que pra mim já deu. Eu O disse, primeiro não, dia pode. já tá bom. Pode ficar aí. Aí a moça que tava colocando nós na cabine, ela falou pra mim, depois que foi me colocar, ela disse, Michele, como tu estás bem, assim, a Lélia esse dia falou pra mim, é verdade, né? Que tu estás calma, né? Eu disse, olha, eu não quero mais me incomodar com pouca coisa. Eu quero viver minha vida e dormir um sono na cabine. Ela disse, meu Deus, quem te viu há 2 anos atrás? Ela disse, todo mundo que vem aqui, as pessoas não relaxam, Michele. Elas estão o tempo todo, mas é que está todo mundo nessa pilha, né? Tá, todo As mundo. pessoas não estão vivendo hoje, Carlota. Elas não. estão aqui pensando, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que ir para casa fazer tal coisa, que depois eu vou não sei aonde. A pessoa não está O nem tempo vivendo o que todo. está acontecendo, né? E aí, por exemplo, né, meu atraso, né, eu cheguei um pouquinho atrasada aqui com vocês hoje, e assim, eu tava lá envolvida no trabalho, e eu, quando tô envolvida no trabalho, eu tô tão envolvida que eu meio que... Estás imersa naquilo ali. naquilo, né? Mas justamente porque eu aprendi que a gente precisa estar muito focado no Estar aonde tu tem que estar. agora, tem que estar tu o poder tá de ali, né? agora. Não dá mais. E a gente precisa. E essa questão que a gente fala muito, né? Que as pessoas precisam ter consciência. Né, esse despertar da consciência que precisa, né? Nós passamos por uma pandemia, vamos enfrentar muitas outras coisas pra frente. Piores, pra poder, né? pra poder Foi um entender. Testezinho, né? São os testezinhos da vida. Deus mandou, né? mas ninguém aprendeu, né, Carlota? Pois é. Quem era bom continuou bom, quem era ruim continuou ruim. Às vezes eu penso assim, eu acho que algumas pessoas ouvem, óbvio. Porque mesmo, mas né, bem pouco, né? mesmo não tendo aprendido de uma forma, mas às vezes ela pode não estar externando isso. Mas Pode ser. às mas vezes tá lá no lá interior dentro, dela, né? ela percebeu alguma coisa mudou. Porque não é possível. Mas as pessoas não trabalham empatia, né?
É tão difícil isso, né? Isso, assim, ó, isso eu acho que é o grande mal do ser humano, né? As pessoas se preocupam muito mais consigo mesmo do que com os outros, aqui, né? Mas aí é só maturidade, né? Só maturidade. Até a questão do julgamento, né? Pela roupa, pelo tipo do corpo, pelo sexo, pelo que tu gosta, pelo que tu não gosta. E como é que tu vai julgar alguém que tu não sabe a história dela? Não, com certeza. Até, não, por exemplo, na nossa vida, né, no dia a dia, o tudo que vai acontecendo, né? Eu já passei por várias situações, assim, de chegar, esses tempos atrás, nós chegamos num determinado trabalho e tinha uma funcionária que nos atendeu e que nos tratou de uma forma. Meninas, eu não sei nem explicar para vocês qual era a maneira com que ela nos tratou. Mal, grosseira, mal educada, né? E ela naquela grosseria toda e aquilo tudo, e ela olhando para mim assim, falando aquilo tudo, e eu fiquei olhando para ela, falei, meu amor, tá, então você não quer, você acha que... Né? Ela não era dona da marca, não era nada. Não vou nem participar disso aí, porque não sei o quê. Assim, extremamente... Não vou falar detalhes, porque vai... Vão saber quem é, vão saber quem é. Então, não gostaria de identificar. E saímos dali, tava eu e o Jordan, né? E o Jordan ficou enlouquecido. Eu falei, tá vendo, Jordan? Ele falou, meu Deus, eu quero... Respira, Jordan. Respira fundo, Jordan. Respira. Eu ia matar essa mulher. Eu falei, pois eu também tenho vontade, às vezes, de matar. Mas eu respiro, conto até 10, né? E aí, claro, eu Não vou entrar na pilha dela, né? Não vou entrar na mesma energia. Não vai, eu não vou... Porque meu dia não vai acabar por causa dessa pessoa. Sem dúvida. E aí, tu fica analisando o que pode ter acontecido com essa pessoa para ela estar nesse estado. Porque, aí tu imagina, se ela trata uma pessoa como eu... Do nada. Que ela nem conhece. Tu imagina como é que ela trata as pessoas normal no dia a dia dela, né? Então, são essas coisas que trazem o quê? Aprendizado, né? Às vezes, a gente acaba usando... Eu falo muito isso pro pessoal quando eu tô trabalhando. Gente, o tom de voz que eu uso, quando a gente tá no trabalho, vocês pensem que não é pessoal. Isso. É uma coisa do trabalho. Coração, né? Não, eu digo, gente, vamos lá. Ô, fulano, ciclano. Ô, acorda, lindo. É isso. Eu digo, gente, não é pessoal. É uma coisa extremamente por conta do trabalho, do o horário, funcionamento, de tudo. A engrenagem, né? É a engrenagem acontecendo. Então, assim, não é o tom de voz que vai fazer com que... E mesmo assim, as pessoas se ofendem, né? As pessoas não têm esse entendimento. E isso que eu sou toda polida, que eu tenho todo esse cuidado, que eu acho que eu faço 100% certo. Mas mesmo assim não faço. Tem gente emocionada, porque tem as pessoas... e aí sensíveis. E é muito... Assim, o que a pessoa tá passando. Às vezes ela tá vivendo um momento muito difícil, né? mexida. Às vezes tu vai falar de um assunto que é justamente aquilo que mais magoou. Pra ti, aquilo não tem nada a ver. Não. Aí essa questão da psicologia, que eu também estudei muito, né, me faz entender, né? Então, assim, só que, claro, que existem aquelas pessoas que você quer continuar mantendo do teu lado, que você gosta, que te faz bem. Tem gente que não dá pra se livrar, né, e Carlota? tem gente que você pode abrir mão, né? Tem gente que não consegue abrir mão, que é pai, mãe, que é irmão. obrigada. Aí é o quê? O aprendizado, Claro. onde você tem que aprender. Mas aqueles que você pode abrir mão... Tu abstrai. Os tóxicos, como a gente fala, isso. né? Porque tem pessoas que são muito tóxicas, né? São desnecessárias, né? Desnecessárias. Como tem aqueles que estão do nosso lado, que tem um monte de defeito, a gente vê os defeitos. Mas a gente ama da mesma forma. A gente quer ter elas contigo, entende? Quer aproximar também, mais elas, né? Também tem. Então, às vezes a outra pessoa tá ali para te mostrar o que tu tem que melhorar. Claro. Né? E muito do que a gente vê no outro é o que tá na gente, né? Isso. Então você tem pra que tudo, né? Óbvio. E aí também você tem que ter... Aí é questão do autoconhecimento, né? De você realmente saber, porque aí você vai fazer com que aquilo tudo te sirva para alguma coisa de aprendizado, né? E eu estava conversando esses dias que uma amiga minha falou assim, Michele, não é sobre o que tu tens, é sobre quem tu és, às vezes. A inveja do outro, porque o outro... Porque ele... Todo mundo acha que a grama do vizinho é mais verde, que a tua vida é mais fácil que a dela. Todo mundo acha que tu é sempre assim, acordasse assim, linda, loura, maravilhosa. E humilde, né, Lélia? Só que não. Autoestima elevada. Vou vender, gente. Vou patentear a minha autoestima e vender numa caixinha. Na caixinha é delícia isso, maravilha. Mas a pessoa, ela tem inveja do que tu é. Não é do que tu representa, do que tu passa para os outros, né? Ela quer ser, na verdade, o que tu é. As experiências que a gente tem na vida, por exemplo, de amigos, né? De conviver, assim, de ter pessoas que estão do teu lado tanto tempo, e daqui a pouco são pessoas que se afastam de você e falam de você, não falam bem. Isso. Você não fez nada de mal pra pessoa, você... aconteceu determinadas coisas, mas, nós somos todos adultos, sentamos, conversamos, né? E às vezes as pessoas falam, elas também não querem estar perto de ti, porque elas não conseguem conviver com o teu sucesso, elas não conseguem conviver com o que você é, elas queriam ser muito como você e não conseguem. E essas coisas todas, como a gente também tem muitas pessoas que a gente se inspira, né? Mas aí é muito uma questão de você
autoconhecimento, Não preservar a se- tua essência, não deixar com que isso faça com que você não evolua. Pra tudo, né? Ah, eu queria ter a bunda Tudo. daquela linda, maravilhosa. Ela Sim. tem outra genética, ela tem outra idade, ela tem outro Sim. corpo linda. Olha, eu tava esses Outra dias. história, Nós estávamos fazendo vídeos, né, do Dia Querer, das a Mães. gente quer. Super! Nós estávamos fazendo um vídeo do Dia das Mães e tinha uma das mães super sarada, com uma Aham. barriga linda, né? E o tempo todo dizia, ai, gente, olha essa barriga, olha que barriga maravilhosa e que linda. É. Mas assim, eu realmente falando, que linda, É, que bacana, né? E aí entra essa questão, você veja bem como é engraçado, né? Eu só trabalho com gente linda. É. Só. Modelo é tudo lindo, os homens É. são todos lindos. Sempre que a gente escolhe, todo mundo é bonito, né? E tu sabe que é uma coisa assim que eu, nenhum momento eu invejo isso. Sim. Eu sempre falo, tem uma coisa que eu invejo gente inteligente. Ai, também tem. Gente inteligente. Cérebros, adoro. Ai, bom, eu né? acho. É. Ai, isso pra mim, assim, É. que fala de tudo. Que É. tem, às vezes eu vejo gente falando com tanta fluência, Ai, né? Na adoro. internet e tudo. Eu falo, gente, isso pra mim, eu tenho inveja. É uma inveja saudável. Sim. Eu quero ficar igual. Admira, na Admiro, verdade. é uma admiração. Deus queria ser né? tanto como Mas, ele, assim. meu né? Deus, como eu Pensar queria. assim, Ai, saber meu tanta Deus, coisa. tanta coisa, tanto conhecimento, cultura, sabe? Queria ser amigo dele, né? Super, né? Então são coisas que eu invejo. Agora, assim, roupa, vestido, né? O ser, Não, beleza, não, corpo, nada não. disso, nada. Mas assim, foi um Um aprendizado e um processo, processo, né? Processo e- Na minha vida, claro, invejei várias coisas. Nossa. Queria ter a bicicleta da outra. É, claro. Tudo certo, tudo Até porque tem normal. os momentos e as idades que a gente faz parte, né? Sim, a comparação com o outro e se colocar numa tribo, né? Sim, é isso Até eu ia mesmo. perguntar pra ti, não sei se vai dar tempo, mas quando tu falou de estilo, né? Eu me vejo, eu acho que tem, né? Eu tenho mais de um estilo, Todo mundo. né? Eu não me vejo assim, a Aham. clássica, a criativa. Eu gosto de coisas diferentonas, né? Eu sou bem Então é mais esdrúxula, é a palavra. fashionista, mais fashionista, Eu mais. sou. Então não usa esdrúxula, usa fashionista. Que a gente chama mais do set, ali nos sete estilos universais. Tem uns usam dramático, hoje a gente usa mais fashionista. Que tu gosta do clássico, mas tu gosta de botar um cinto Isso, né, bacana, de é. botar um sapato diferenciado, um acessório bacana. Então, todos nós temos mais do que um estilo. É, né? Sim, e detalhe também, a gente, independente disso, tem dias que você está muito mais para um estilo do que para Sim. outro, né? Sim. E mesmo às vezes você não tendo nada de super despojado, de super, né? Por exemplo, né, a linha Conf, que é, adoro abriguinho, também. todo mundo de boa, gostoso, tudo, né? Também acho gostoso, mas Quando não tá é muito friozinho, tu quer só coisinha só isso. quentinha. Mas por quê? Por conta da situação em si, né? A própria Um situação tênisinho exige. confortável, né? Sim, super. Eu, por exemplo, eu não uso mais quase salto. Eu também não Então, uso por muito, mais que eu esteja com uma roupa super mais clássica, um vestido mais social, eu sempre tô com um salto mais em conta, mais baixinho, mais bacana, eu mais adoro assim, a confortável. alfaiataria com tênis. acho tudo. Super! E aí, assim, hoje eu abuso de tudo. Eu misturo tudo. Eu também misturo tudo. Eu olho, ficou legal, aí isso eu acho que dá pra misturar. Então eu vou colocar. Aí, às vezes, eu visto, né? Eu falo, ô, Zé Carlos, pro marido, né? O que tu olha? Ele não entende nada de moda. Mas nada versus nada. O Ricardo Com diz que eu sou todos demais, que eu esses tenho que vestir mais anos- com advogada. Ele não entende nada. Ele veste as coisas, como dá pra você pelo menos vestir assim, porque tu é meu marido, né? Ele falou, eu sou teu marido, mas eu não trabalho com moda. Eu falei, então tá bom, amor, vai. Ah, mas eu quero uma camisa que esteja amassada, né? Não, Eu quero Eu quero tudo. Você tu não imagina. O estilo dele é tudo Ai. bem, mas tá tudo certo, Tá. né? E aí, às vezes, eu chego pra ele, amor, o que tu acha? Não sei o que ele olha pra mim, meu Deus, né? Nunca que eu ia sair assim. Nunca. O Ricardo é igual comigo, Jamais. meu marido. Então, por que tem que botar isso aí? E por que botar esse sapato desse jeito Se aí? veste, mas Não dá pra como botar isso. advogada, ele diz pra mim, isso, Aham. querido, mas eu quero fugir disso quando eu não tô advogada. Eles pra mim, não dá pra tu ser igual às outras pessoas, eles pra mim. Eu digo, mas me diz o que é que não tá igual. Isso não tá igual, isso não tá igual. Eu falei, mas é que eu não sou Eu igual. não sou igual. Mas eu acho Então, incrível que daí eu falei essa semana pro meu marido, mas com certeza isso chamou a atenção dele quando ele te conheceu. Por que que Aham. agora incomoda a gente? Mas incomoda porque a gente chama atenção. lógico. Exatamente. Ele falou pra mim que eu tô muito bonita. Eu falei pra ela, você não devias parar de ficar bonita, tá muito bonita. Acho que já deu essa saração toda aí. Deu, chega. Ai, que ótimo isso é ótimo, né? Eu lembro que também nós estávamos uma vez viajando e procurando uma marca. Acho que era em Miami, né, naqueles outlets, Aham. né, e eu procurando uma marca que é desigual à marca, que é uma marca muito diferente, é uma marca espanhola, e ela é muito cara. Então, quando eu viajo, eu aproveito para comprar, mas eu sempre busco nos outlets, porque fica bem mais em conta. E aí nós estávamos com um casal de amigos nossos também, chegamos lá, encontramos a tal da marca. Ai, fiquei feliz, estava tudo em promoção, meu Deus. Ai, peça, alegria, adoro. E comecei e provei, peguei uma calça, a primeira calça que eu provei, uma Saruel, grande, linda, maravilhosa, super Adoro diferente. bem. Aí saí lá fora, né, e o amigo do meu marido, ele
O quê? Nós andamos esse tempo Pra todo te pra botar tu essa procurar calça? isso aí? Meu Deus, que coisa horrorosa! Eu falei, achasse muito horrível. Eu tô Isso é muito linda, feio. a coisa mais linda que eu vi linda, hoje. comprei 3 até. Casava com ela, Ah, adoro. Entende, tu Adoro. entende? Então são coisas que assim, é uma Vamos coisa ser amiga, tua, Carlota, né? quero ser tua amiga. Vamos, amiguinha. Vai então assim, eu acho que a gente tem que dar Eu também vazão gosto, pra sim, isso, né? é. E a gente não deixar que as pessoas que estão ao nosso Mas eu redor não dou bola, tá? Eu não. tirem isso da gente, porque Não. isso é a nossa essência, né? A gente tem que preservar. É, eu adoro. Carlota, a gente vai te entregar o nosso Mimo. antes de uma que pergunta delícia. aí que a gente costuma fazer para todos os nossos convidados, né? Sim. Então, Ai, quer ficaria entregar horas pra tua aqui. amiga? Meu A Deus. tua amiga se a mesa? A minha amiga se pegar. Eu sou ela hoje e ela é eu amanhã. Ai, querida, muito obrigada. Prazer, tá? Todo Ai, quero ser meu. gote. Querida, obrigada. Eu posso abrir? Por favor. Ai, que delícia, obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. Desse igual dela agora. Vou Compre causar. isso mesmo, na cor que vocês Adoro. gostarem. Eu compro muita camisa social masculina, adoro. Ó, essa eu comprei no brechó e paguei R$10. Olha, Porque a gente não encontrava de listinha assim. E aí eu compro não, muito, e né? A cor do blazer, né? Lindo. Tu sabe. Acho Agora que abri um esse brechó aqui em São Não, João, eu tô aí, seguindo. Carlota. Ah, não, aqui tô conseguindo. Agora eu já descobri. Entendeu? Tem abri um brechó aqui em São João que eu tô seguindo. Bem top, tá? É? Gente, eu faço coleção, tá? Só pra vocês saberem. Ah, Todos os lugares pra onde eu vou, eu sempre trago uma caneca. Linda, maravilhosa. Eu vou tomar café muito nela, Toma lembrar de café vocês. aí, Muito obrigada. Vai nos deixar Tu muito sabe que- orgulhosa. Obrigada, obrigada. Você sabe que eu agora descobri um alfaiate. Adoro. Agora Eu vi vou uma mandar. série Netflix, tu visse o Novo Alfaiate? Ainda tem, não. aham. É? Espanhol, querida. Maravilhosa. Então, eu descobri, agora eu posso fazer, assim, terninhos de todos os ele estilos é tão e legal porque ele estampas. fica imaginando, ele olha pra pessoa e fica imaginando a roupa. Ah, que Ai, legal. cara, é muito legal. A Ai, vou história é muito assistir. legal. Ele é filho do alfaiate. Vou O vô dele era alfaiate. E tem uma história toda por trás disso. Teve uma série, já faz tempo que passou, não sei se tu costuma ver série, não? Sim, sim. Tempo Entre Costuras, tu assistiu? Eu assisti. Não. Ai, tu vai amar. Gente, é porque é tanta coisa pra gente assistir, Mas né? faz tempo já, Mas depois, né? por São favor, me costureiras, mandem. Ela é uma de alta costura, mas ela vira uma espiã. É muito legal. Passa-se na Olha. Turquia. Que Ah, bacana. maravilhoso, Depois me maravilhoso. manda, por favor, no Manda, WhatsApp pra eu não esquecer. Não. Porque assim, eu sempre gosto de ver. Se eu assisto, são sempre recomendadas. Aham. Porque eu também já Sim. assisti tanta coisa que não presta, que Agora daí eu tu vi a perde Rainha tempo. Charlotte, né? Porque tá linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Eu vou assistir Adoro, agora também. porque Eu também agora, é agora uma coisa esse- moderna, né? Sim. Tu vê que é uma coisa medieval, de tempo, assim, de época, mas tem uma mensagem de moda jovem Ai, também, total. né? Sempre tem. Muito E assim, ó, legal. e o bacana dos filmes é porque a gente vai ver, a gente que estuda a história da moda, Isso. aí tudo traz ali, tudo, né? tá tudo ali, né? O corset, Da onde surgiu né? os corsets, os babados, os, né? As saias as saias anáguas, plissadas, as anáguas, muitas saias, é. transparências, às vezes em coisas mínimas tu vai ver, né? A parte mais romântica das peças. Aí Então, muito é. de botõezinhos. Aí a muito gente, legal a com gente esse consegue olhar. entender tudo Ai, eu isso, né? adoro. Carlota, a gente tem uma pergunta que a gente faz assim, se bem que tu já respondesse ela várias vezes. Mas, como faz parte aqui, né? Ficar Sim. registrado. Ficar registrado. Eu vou fazer a pergunta para ti. O que para elas pode? Ai, meninas, pra mim, pra elas pode tudo, sabe? Acho que pode você ser você mesma, pode você acreditar mais em você, pode você, mesmo aquilo que às vezes você acha que as pessoas acham que não pode, e se você acha que pode, eu acho que se você tem consciência disso, né, se isso não vai agredir ninguém, né, não vai prejudicar ninguém, pode. Entende? Né? Em qualquer tipo de idade pode, né? Não se rotule, não tem rótulos, né? Então, assim, esteja mais aberta a todas as possibilidades. Eu acho que o universo, ele conspira muito com tudo isso. Então, deixa isso acontecer, né? Eu acho que hoje tudo pode, né? Você só não pode ser desonesto, você não pode prejudicar o outro, né? Você não pode... Aí são questões mais de valores, né? Então, acho que os valores a gente... preservando os valores, né? Dando total importância, o resto você pode. Principalmente em moda, então, né? No dia a dia, né? Às vezes a gente se boicota tanto, a gente acha, ai, não posso isso, não posso aquilo. E é assim, ó, eu conto de que eu vinha conversando, porque as minhas viagens de um lugar para outro, eu sempre gosto de vir com alguém.
porque eu adoro conversar e gosto de filosofar. Sim. Eu acho isso muito importante. Adoro. A gente falar sobre determinados assuntos, né? E eu vinha falando justamente sobre isso, né? Falei assim, meu Deus, sabe que eu trabalho tanto, e foi falando dessa história da cabana e tudo mais, né? Eu trabalho tanto, né? Eu acho que vou me permitir outras coisas, vou me permitir a isso, aquilo, porque hoje eu acho que eu posso. Talvez ontem eu achava que não ainda, né? Não. Mas hoje eu já acho que eu posso. Então, pode tudo, né? Pode certo. tudo dentro assim, analisando, como eu falo, Sim. que tu não vai prejudicar ninguém. Bora fazer aquilo que a gente gosta. Bora pra vida. Bora pra vida. É isso aí, né, Mi? A gente quer agradecer de novo, Carlota, e a gente quer estreitar essa amizade, porque eu acho que tens muito a contribuir para a gente também, né? Porque a gente precisa de pessoas assim para abrir a nossa mente para coisas que para hoje, para mim e para a Lélia, são novas, né? Porque a gente sempre trabalhou muito em bastidor, né? A gente nunca foi aquela pessoa que esteve na frente, sempre aquela que dava o suporte. A advocacia é muito assim, né? A advocacia, né? É de estar só ajudando e segurando aqui. E a gente agora se pôs na frente, né? Claro. Então, eu disse para ela, a gente só tem que cuidar antes de começar para não ser presa e cancelada. O resto, a gente pode certo. tudo, né? Então, a gente quer estreitar e trocar ideias contigo, porque eu acho que são pessoas assim que a gente precisa positivas e para frente, modernas e com atitude. Eu gosto de gente assim, original. Acho que a palavra é essa, né, Lélia? A gente quer, antes de agradecer a Carlota, agradecer a Tati e o Natan por terem indicado teu nome, né? Desde o começo, né, Lélia? Disseram que vocês têm que conhecer a Carlota, que ela queridos, da vibe de vocês. Eles são os amores, né? São os amores. Eu tenho paixão, o Natan mora aqui, eu levo ele pra tudo quanto é lugar. Eu levo ele pra cada lugar que ele diz, meu Deus, agora até aqui tu me trouxeste. Eu levo, nossa, porque eu tenho paixão pelo trabalho deles. É mútuo, né? Esse carinho que a gente tem um pelo outro, pela Tati também, meu Deus. E aí eles nos indicaram, citaram o teu nome e nós estamos aí conversando, né, Carlota, que não deu em outra oportunidade, mas tinha que ser agora. Uma pessoa muito assediada, claro, né? Muito, e a gente quer agradecer tu abrir um tempinho da tua vida para estar aqui compartilhando e trazendo tudo isso aqui pra gente, para os nossos seguidores. Meninas, eu é que fico muito feliz, porque eu vejo que no momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente precisa pensar no outro, né? Então, vocês estão aí desbravando um espaço, né? Eu acho super bacana também a iniciativa de vocês. Desejo que seja um sucesso cada vez mais. Contem comigo, né? Vai ser um prazer sempre. Vamos estreitar mais essa relação, né? E desejo tudo de melhor e que as pessoas que estejam nos ouvindo, né, que tudo isso que a gente vem conversando e os assuntos que vocês abordam, que sejam importantes para que as pessoas possam evoluir. Acho que isso é o principal, né? Essa é a eu nossa acho que fico muito feliz. Um beijo muito grande para vocês. Né, e contem sempre comigo. Tá certo. Obrigada, muito obrigada. Gente. Gente, esse também está imperdível, né? Não tem como não gostar de um papo que foi gostoso, leve, né? Podemos ficar aqui horas. Meu Deus, ficamos bastante tempo. Bastante tempo. Porque o assunto é bom quando a conversa flui e não tem outro caminho, é a vida, né? É a vida de verdade. Vida, né? E quem é de verdade, é de verdade. E as pessoas sabem quem é de verdade, né? Então, maratonem, gente, já tem 5 episódios, né? Então, continue aí acompanhando tudo do canal. Muito obrigada, viu? Não esqueçam de seguir e ligar o sininho, né? Obrigada, beijo. Tchau, gente. Tchau.